Neste momento, uma mão fantasmagórica aparece diante dos nossos olhos, alcançando a liberdade. Há um garoto claramente sobrecarregado com algo. A mão, ou melhor, as mãos, continuam tocando-o, pedindo-lhe para salvar o mundo deles, salvar a todos por algum motivo. Chamam-no de herói, aquele que deve salvar o mundo deles. No entanto, por que ele precisa se tornar um herói? Ele perguntou à mãe por que precisava ser um herói para todos eles. Como ele pode parar com tudo isso? Pois é realmente muito difícil para ele. Mas ao mesmo tempo a mãe dele disse que ele é a esperança de todo esse mundo. Ela tentou acalmá-lo com seu toque e disse a ele que essa era a única razão pela qual ele precisava se tornar o que eles queriam que ele fosse. Ele pensou que agora sua mãe o acalmaria, mas ela o empurrou para longe como se fosse um abismo e disse que seu filho não era tão fraco, era necessário morrer como um herói. Ao mesmo tempo, o corpo dele começou imediatamente a ser levado por todas as mãos. Alguém está deitado no chão, uma gota caiu em seu rosto, muitas gotas começaram a cair em seu rosto, então ele acordou. Ele claramente não estava nas melhores condições. Ele se levanta e diz que pensava que iria descansar um pouco mais. Ele vai até a beirada do prédio onde ele está e vê uma multidão de monstros embaixo do prédio, não dando a ele um segundo de descanso. Havia definitivamente muitos monstros ao redor do prédio. Atualmente ele possui 97 de poder mágico, mas o próprio rank de poder chegou ao 9º. Muitos monstros o notaram, então nosso herói não teve escolha senão simplesmente derrotá-los. Ele correu em direção a eles e começou a cortar todos os corpos porque ele tinha o rank de um herói. Ele realizou acrobacias no ar, desviando de socos e presas, e continuou a desferir golpes que destruíram o chão abaixo dele, danificando todos os monstros. Ele ficou extremamente exausto, até mesmo cuspindo sangue, até que uma voz foi ouvida, dizendo que finalmente um verdadeiro herói humano. Um enorme monstro roxo saiu de trás de um dos prédios e sentiu a incrível força vital de Kim. Então o monstro confessou que seu nome era Fafnir. Ele reconheceu que Kim merecia fazer parte de uma criatura como ele. Fafnir disse que lhe derrotaria rapidamente e imediatamente roubaria sua força. Fafnir chutou o corpo de Kim, que foi imediatamente lançado para o lado. Kim começa a rir. O sistema diz que o nível de fadiga já atingiu 98%, o que certamente poderia afetar seu bem-estar. Kim só pensou que isso provavelmente era o fim, que não havia nada que ele pudesse fazer sobre o que o destino reservava para ele. Uma incontável legião de monstros já se aproximava do lugar onde Kim estava deitado. Seu corpo inteiro tremia. Muitos ossos quebrados o atormentavam, mas mesmo naquele momento, lembrando das palavras de sua mãe, ele percebeu que não podia proteger ninguém. Fafnir imediatamente preparou-se para acabar com seu oponente, e tudo o que restava para nosso herói fazer era observar e entender que era uma simples entidade que também não podia proteger ninguém. Estava completamente escuro, mas em determinado momento, por algum motivo, seus olhos se abriram imediatamente. Muitas pessoas estavam de pé sobre seu corpo e não entendiam por que ele tinha desmaiado. Muitos pensaram que ele tinha morrido, mas o que exatamente aconteceu? Kim se levantou imediatamente, o que assustou realmente a todos, porque ele agia como um fantasma. Mas Kim ainda não entendia nada, porque ele respirava, via suas mãos e observava um céu claro acima dele. Muitas pessoas pensaram que ele tinha enlouquecido, mas Kim apenas pensava que, um segundo atrás, viu Fafnir matá-lo. É claro que, ao mesmo tempo, percebemos que os caras não são seus amigos. São pessoas que se reuniram para agredi-lo. O homem imediatamente tentou atacar Kim, mas seus instintos se manifestaram. Então a mão foi imediatamente desviada para o lado. Os caras não entendiam o que estava acontecendo, mas era tarde demais, pois Kim derrubou um deles e o lançou para o lado com apenas um soco. Todos ficaram chocados, mas Kim, sem perceber, começou a se desculpar imediatamente. As pessoas começaram a chamá-lo de louco e disseram que ele era um estranho por fazer isso, e então disseram que ele está morto, mas um deles grita que a polícia estava chegando. Pediram para ele não voltar para a escola, mas Kim não entendia, porque ele pensava que seu nome era Kim Soo-hyun, e não Kim Sung. Kim imediatamente se levantou e tirou o telefone do bolso. Ele achou isso muito estranho porque não era o seu telefone. Parecia que 20 anos haviam se passado. No entanto, assim que ele olhou para a tela do telefone, notou seu novo rosto. Ao mesmo tempo, percebemos que em 2042 o mundo chegou ao fim. Depois que os calabouços começaram a aparecer em diferentes partes da Terra, monstros saíram dos calabouços que não haviam sido concluídos e começaram a invadir o mundo real. Esse evento foi chamado de Outbreak e destruiu impiedosamente tudo neste mundo. Por outro lado,
Havia pessoas que nasceram com o poder de lutar contra essa catástrofe. Pessoas em todo o mundo começaram a chamar essas pessoas de despertados, e Kim Sung era um deles. Mesmo depois que todos os humanos morreram, ele foi o último a ficar de pé e continuar a lutar contra os monstros. Ele se tornou o último representante da humanidade e o despertar mais forte. Voltando para o presente, foi neste momento que ele estava na delegacia e conversando com um policial. O policial perguntou qual era o nome dele. Kim disse que seu nome era Kim Soo-hyun. Ao mesmo tempo, o policial perguntou sua data de nascimento e quantos anos ele tinha. Mas é claro que Kim não conseguia responder a nenhuma pergunta. Ao observar o calendário, percebeu que o ano era 2022. Então, se sua memória estava correta, muito provavelmente o tempo tinha retrocedido 20 anos. O policial continuava fazendo perguntas a Kim, então ele não teve escolha a não ser dizer que tinha 19 anos, porque, na verdade, aparentava ter essa idade e definitivamente ainda estava na escola. O policial perguntou a Kim se ele sabia seu endereço residencial, mais uma vez sem resposta. Enquanto o policial ficava muito bravo, Kim só pensava que estava absolutamente certo de que tinha morrido devido ao Fafnir. Será que estava sonhando, ou era apenas magia do Fafnir? Mas ficou claro que a sensação do punho do monstro tocando seu corpo era real. Ele estava realmente no passado, só no corpo de outra pessoa. O que seria necessário para retornar ao seu antigo corpo? Havia muitas coisas que ele não podia e seria incapaz de descobrir ainda. Claro, quando nenhuma das perguntas foi respondida, o policial disse que não havia motivo para falar com sua mãe, então apenas disse que sua mãe viria buscá-lo em breve. O policial disse que depois que ele saísse, Kim não deveria vagar, mas apenas sentar-se quieto em casa. Naquele momento, ele estava sendo alertado sobre alguns lugares, então uma certa voz de mulher foi ouvida gritando o nome de Kim Soo-hyun. Ela imediatamente correu até seu filho. Estava claro que a mãe estava preocupada. Seu rosto estava cheio de medo e pânico, mas Kim não conseguia entender o que estava acontecendo, porque agora, na verdade, na frente dele estava a mãe do antigo dono do corpo em que ele estava agora. Era noite, e o sol estava se pondo abaixo do horizonte, e a mãe estava perguntando se ele tinha esquecido o endereço de casa. Claro, eles haviam se mudado recentemente, mas ela definitivamente não podia imaginar que seria impossível lembrar. Talvez tudo fosse devido ao estresse. Ela riu, porque nunca teria pensado que seu filho se dirigiria a ela de forma tão formal. Kim imediatamente suou frio, percebendo que nessa nova vida, ele iria desempenhar o papel do antigo dono do corpo, Kim Soo-hyun. Mas o que ele deveria dizer agora vendo sua mãe tão abalada? Deveria se desculpar? Mas a mãe imediatamente estendeu um lenço e disse que só teria que limpar um pouco o rosto. Ela disse que ouviu dizer que as crianças que o intimidavam constantemente fizeram isso hoje de novo. Ela pergunta quando vão parar de fazer tudo isso? Ela continuou a limpar o rosto de Kim e pediu a ele para contar sobre isso na próxima vez. Ela segurou a mão do Kim, o que deixou Kim muito confuso. Claro, nesse momento a mãe de Kim não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que estava tão silencioso lá fora? Kim também percebeu isso. E foi nesse momento que um lobo apareceu mostrando os dentes. A mãe não percebeu nada, então continuava a caminhar descuidadamente. Ela dizia que eles deveriam continuar a caminhar até que Kim nota algo e começa a olhar para trás e notar o lobo. O lobo imediatamente se lançou sobre ele e rasgou um pedaço de suas roupas. Muitas coisas caíram da mochila. Era evidente que era um lobo de guerra. Era essa ameaça sobre a qual a polícia o havia alertado. Ele se lembrou de que em 2022, os surtos começaram a ocorrer mais frequentemente do que antes. O problema não era como lidar com o lobo de guerra, mas como encontrar as armas certas. Kim percebeu um guarda-chuva e o pegou como arma. Claro, sua mãe nesse momento estava com muito medo, mas Kim pediu a ela para ficar quieta e se armou com o guarda-chuva. O lobo imediatamente atacou, mas o lobo foi ferido. Como havia 2 lobos, o segundo atacou por trás. Ficou claro que o corpo no qual Kim está é incrivelmente fraco para lidar com um monstro desses. Se ao menos ele fosse um desperto. Outro lobo se aproximava, e Kim pensou que tudo estaria acabado para ele. Mas ele percebeu como sua mãe se lançou contra um dos lobos com seu corpo. O lobo caiu no chão, mas a mãe também ficou ferida. Por que ela fez isso? Era tão perigoso e imprudente que nem se podia imaginar tal desfecho. No entanto, a única coisa que minha mãe disse foi que apenas seu filho deveria sair dali vivo. Essas palavras não deram paz alguma a Kim. Os lobos estavam atrás dele. Uma estranha e sinistra aura começou a emanar de Kim. Ele se vira olhando diretamente para os olhos dos lobos, perguntando se eles queriam morrer. Os lobos sentiram algo e começaram a fugir.
Kim começou a correr atrás deles com seu guarda-chuva na mão, mas imediatamente caiu. Kim olha para o céu e pensa: será que esse corpo é tão fraco que nem posso correr atrás deles? Ele se recuperou e foi imediatamente para sua mãe e a colocou em suas costas, dizendo que estavam indo para casa. Mas assim que Kim a pegou, sentiu a dor em suas costas. Percebeu que provavelmente era pela mesma lesão. E quando pensou mais, percebeu que não sabia onde era sua casa. A noite cai. Kim finalmente conseguiu encontrar o endereço, pois estava em sua carteira. Kim colocou sua mãe no sofá. Estava muito sem fôlego, muito satisfeito consigo mesmo, mas começou a ouvir sua mãe dizer que seu filho deveria fugir, que ela ficaria com os lobos. Isso era muito estranho para Kim. Por que ela estava fazendo isso afinal? Como poderia se colocar em perigo tentando protegê-lo? Então ele olhou para suas mãos e começou a se perguntar por que seu corpo era tão fraco em primeiro lugar. Por que era tão fraco a ponto de não poder enfrentar alguns monstros comuns? Claro, ele estava muito irritado por renascer em um corpo tão patético. Será que foi só para repetir todos os erros que cometeu em sua vida anterior? No entanto, ele decidiu se acalmar. Era importante manter a calma em momentos como esse, mas atrás das costas de Kim, um brilho estranho apareceu. O sistema pediu alguma permissão e então começou a confirmação do usuário. Assim que o usuário foi confirmado, o buraco na parede disse que o portal estava aberto. Claro, era muito semelhante a um abismo. Se o portal do abismo se abriu, então este corpo definitivamente deve ter os talentos de um desperto, o que significa que pode começar sua jornada, assim como na vida anterior. Ele olhou para suas mãos novamente e percebeu que em 2022, em sua vida anterior, ele também era uma pessoa comum, o que significava que agora era possível entrar no abismo mais cedo do que em sua vida anterior. Ele percebeu que não havia motivo para hesitar. Ele entrou na Torre das Provações, também conhecida como o Abismo, onde o diabo foi jogado após sofrer sua punição divina. Esse é o lugar de onde ele nunca poderá sair. Assim que alguém limpar o primeiro andar, eles podem obter o direito de se tornarem despertado. A cada andar, sua força aumentará gradualmente. Então é por isso que muitas pessoas querem subir o máximo possível. Mesmo assim, a torre tem um sistema muito mais importante do que os andares. Foi neste ponto que Kim já estava indo para seu primeiro teste, percebendo que a coisa mais importante na torre é a complexidade. E era isso que ele iria escolher. A coisa mais importante era o sistema de níveis de dificuldade de cada andar. Claro, os níveis são um sistema que existe em paralelo com os andares, mesmo que seja o primeiro andar. Quanto mais alto o nível, mais fortes são os inimigos. E quanto mais fortes os inimigos, maior é a recompensa. Claro, isso significava que o risco também é maior. Em outras palavras, quanto maior o risco, maiores as recompensas. A torre começou a se transformar em uma nova área, como o Coliseu. Um teste do 10º nível foi criado, mas Kim não conseguia entender se tudo ficaria bem com ele, pois no passado ele conseguiu dominar no máximo o 8º nível. Mas, se for o caso, ele pelo menos deveria tentar mudar algo para que não precisasse enfrentar aquele final triste do passado. Foi nesse ponto que o sistema pediu para escolher uma arma. Então, assim que a arma foi escolhida, Kim sabia que deveria avançar enquanto a multidão de monstros se aproximava dele. Algumas horas depois, na rua, um dos humanos estava cercado por 2 lobos de guerra. Ele estava gritando por ajuda, pedindo para alguém salvá-lo. Mas foi nesse momento que Kim apareceu, dizendo que tinha encontrado as criaturas que atacaram sua mãe pela manhã. Kim imediatamente desferiu alguns golpes que despedaçou um deles. Kim lembrou a todos que havia avisado que não deixaria ninguém escapar assim. O lobo estava assustado, mas Kim pediu para não se preocupar, porque ele iria se juntar ao outro. Neste ponto, podíamos ver que o desperto Kim havia limpado o primeiro andar com um nível de dificuldade 10, ganhando força incrível no processo. Depois de tudo isso, a transmissão de TV informou que recentemente o número de calabouços aumentou em comparação com o número de calabouços que apareceram pela primeira vez em 2019, que agora triplicaram. A aparição repentina dos calabouços teve um enorme impacto, gerando muitas discussões. Claro, todos precisavam entender que a Torre do Desafio e os calabouços eram semelhantes, mas tinham formas diferentes. No telefone, começaram a estudá-los. A Torre das Provações, os calabouços e o sistema surgiram mais ou menos ao mesmo tempo. Ninguém sabia o que eram, e o mundo todo estava interessado neles. A atenção e o desejo pelo desconhecido começaram a crescer dia após dia, à medida que as pessoas encontravam mais e mais maneiras de usar a energia dos recursos que encontravam. As pedras etéreas, o preço delas disparou,
E as recompensas encontradas nos calabouços eram relevantes não apenas para a vida cotidiana, mas também para a economia global. Os despertos, por si só, recebiam uma recompensa material ao capturar o calabouço, encantados pela fama e pelo sentimento de superioridade que os acompanhavam. No entanto, o que as pessoas não entendiam era que em alguns lugares foi descoberto um fenômeno chamado Outbreak, onde os monstros podiam escapar do calabouço X. Mesmo assim, os calabouços eram considerados como tendo um impacto positivo demais na sociedade. O Outbreak foi o que chocou as pessoas no futuro, porque à medida que os calabouços se tornavam mais poderosos, monstros mais fortes faziam seu caminho para o mundo real. Em 2028, a situação vai se acumular ao limite. Essa catástrofe destruirá o mundo que todos nós conhecemos. Até então, muitas pessoas estavam olhando para a classificação uns dos outros, conhecendo pela primeira vez o nome de Kim, que estava classificado em primeiro lugar na limpeza das torres. Eles pensavam que ele era uma estrela ascendente. Assim que disseram isso, Kim entrou pelo portal e percebeu que já fazia muito tempo desde que ele esteve neste lugar, a Torre das Provações, um lugar frequentemente referido como o abismo na vida anterior de Kim. Era um vasto mundo onde inúmeros despertos podiam se reunir para explorar os andares. Cada andar é um mundo separado, com seu próprio ambiente, clima e até mesmo sua própria cultura. No entanto, todos têm uma coisa em comum. Antes de poder subir para o próximo andar, você deve passar por uma aprovação. Neste momento, todos os despertos estão no segundo andar. Comparado aos outros andares, é muito fácil encontrar todos os tipos de recursos, mas para aproveitar todas essas comodidades, você deve coletar o número necessário de pontos de conquista no primeiro andar. Assim que essas palavras foram ditas, foi possível ver como Kim derrotou outro monstro, completando o teste de prova. Ele não conseguia acreditar que era possível lidar com o nível 10. Era claro que se não fosse pela experiência da vida anterior, definitivamente seria impossível fazer isso tão rapidamente. Felizmente, quanto mais Kim luta, mais lembranças de sua vida anterior retornam para ele. A esse ritmo, ele definitivamente será capaz de chegar até o final desta vez. Assim que tudo isso foi dito, o sistema mais uma vez somou uma enorme quantidade de pontos, concedendo a classificação final como o primeiro lugar. Claro, ficou evidente que este era apenas o 10º nível do primeiro andar, e as recompensas eram simplesmente incríveis, e todas as características estavam crescendo bem mais rápido do que no passado. Ele agora pode se mover com segurança para o próximo andar com a quantidade atual de pontos que possui. Kim estava muito feliz com uma quantidade tão grande de pontos. Antes de tudo, valia a pena seguir as compras. Assim que chegou lá, foi recebido por uma elfa atraente que percebeu que Kim acabara de subir para aquele andar. Então ela pediu para ele dizer tudo o que ele queria, e se havia algo específico em que a elfa pudesse aconselhar. Era um vale de elfos negros. Apenas Kim entendeu que esta moça era a mesma da vida anterior. Ela seduzia os homens para comprar sempre o mesmo, mas não funcionaria com ele. Então ele imediatamente disse que precisava de uma habilidade de transformação, uma habilidade de salto. Veli não conseguia acreditar que um jovem havia sido tão bem aconselhado, mas ele teria pontos suficientes para tudo isso, afinal essas habilidades valem muitos pontos de conquista. Mas Kim apenas sorriu e imediatamente colocou 1.150 pontos na mesa. Ela não conseguia acreditar e perguntou a ele como ele tinha tantos pontos, e se ele tinha burlado o sistema. Kim olhou para ela e disse que tinha pago a quantidade certa a ela. Veli disse que ninguém havia marcado 1.000 pontos no primeiro andar antes. Veli pergunta para ele se realmente acabou de chegar ao segundo andar. Kim disse que, claro, era verdade que ele acabara de subir para lá, ele era apenas um cliente comum. Assim que Kim saiu da loja, ele decidiu dar uma olhada ao redor. Ele abriu a bolsa especial e viu que havia comprado uma espada, uma lança e tudo mais vital. Ele não tinha esquecido nada. Foi neste momento que ele pegou 2 livros e ativou a análise. Ele entendeu que cada habilidade tinha o nível necessário para dominá-la. As habilidades que você domina se fortalecerão à medida que você aumenta sua habilidade em usá-las. Mas algumas delas têm níveis que apenas a habilidade sozinha não é suficiente para alcançar. Essas habilidades são chamadas de habilidades com um nível de crescimento, e é muito difícil alcançá-las. Existe apenas uma habilidade com um nível de crescimento que pode ser adquirida nas torres de desafio. E essa é a transformação. Além de algo tão importante quanto as habilidades, o uso de um catalisador de poder mágico. É este catalisador que aumentará o nível de mana,
e será ajustado conforme as habilidades de alguém. Também pode ser adquirido na loja de recompensas regular quando os desafios de alguém terminam, como um item que aumentará seu poder mágico para o nível desejado sem subir na torre ou capturar calabouços. Kim até pensou que era bastante fácil não perceber isso, mas as pessoas costumam perder muitas coisas úteis. Este item em suas mãos também é incrivelmente útil. Kim não sabia o quão útil era ter memórias de sua vida passada. No entanto, a transformação e o catalisador mágico eram decisões bastante boas para começar. Enquanto Kim pensava, uma pessoa se aproximou querendo conversar. Mas quem era essa pessoa? Por que ele não conseguiu sentir sua presença? O cara estava parado ali. Ele disse que não queria assustar, mas Kim definitivamente o reconheceu. Ele se lembrou de como o viu em cima da montanha de cadáveres com um sorriso. Ele era Choi Hak-jun. Choi era o gênio desperto do abismo que costumava ser louvado, mas no futuro, ele foi o principal culpado pela morte de uma grande guilda. Neste momento, esse homem estava na frente de Kim sem entender nada. Choi Hak pergunta por que Kim estava olhando para ele assim, mas Kim disse que estava apenas um pouco surpreso. Claro que ele o tinha conhecido no passado e se lembrava que a pessoa que conhecia tinha uma aura mais sedenta de sangue. Kim perguntou o que ele queria falar. Neste momento, Choi disse que estava apenas seguindo-o desde o momento em que ele estava na loja. Parecia que ele estava comprando muitos itens diferentes e pensou que Kim tinha um olho bom para comprar equipamentos. Kim não conseguia acreditar. Estaria ele sendo realmente seguido? Então, Choi começou a falar que ele esperava há tanto tempo, deixando Kim assustado, mas também pediu para que os dois formassem um grupo, o que foi muito surpreendente. Ele estava como o cachorro mais gentil, o que deixou Kim em uma posição não muito confortável. No momento em que uma nova etapa já havia começado no 10º nível do segundo andar, Kim conseguiu escapar com o tesouro do clã Charles. Membros malignos do clã Charles viriam atrás dele para recuperar seu tesouro. Esta era a tarefa: escapar o mais rápido possível, e muitos lagartos estavam no caminho da floresta, então Kim não teve escolha senão realizar sua missão de forma incrivelmente discreta. Ele entendeu que o clã Charles era de caçadores de monstros excelentes em rastrear suas presas. Por que essa missão precisava ser tão difícil? Assim que Kim olhou para o pingente, estava escrito que o pingente não tinha efeitos, então provavelmente era apenas inútil. Ele se perguntou qual seria o melhor método para passar nesse teste. A missão era sobreviver. Então Kim teve uma ideia imediata. Em certo ponto, ele se lançou em frente a um lagarto que estava sozinho e imediatamente o eliminou. Ele percebeu que se quisesse sobreviver, significava se livrar de tudo naquela floresta. Nesse momento, uma multidão de lagartos estava ao redor de Kim. Eles se lançaram sobre ele, mas Kim começou facilmente a esmagá-los com suas novas habilidades. Como os homens lagarto agora se moviam em grupos, havia uma alta probabilidade de que a batalha fosse prolongada. Seria muito mais vantajoso vir com uma equipe ou grupo, mas porque a dificuldade aumentará após o nível 5, será muito difícil convidar pessoas para se juntarem à equipe. Choi queria passar do nível 8, mas como esperado seria muito difícil. Foi isso que ele conversou com Kim. Ele sabia que o nível 8 era muito baixo para o seu propósito e missão. De repente, o chefe deste andar apareceu na frente dele. Kim não teve escolha senão usar o salto e afirmar claramente que exterminaria todos os membros de sua guilda. Um segundo depois, o chefe foi derrotado como um inimigo comum, e o sistema disse que a recompensa do segundo andar da Torre dos Desafios era a habilidade única do tesouro do clã Charles. Este pingente agora podia curar todos os danos e doenças que Kim tivesse sofrido. Essa habilidade podia ser usada até 5 vezes. Claro que ninguém jamais teria acreditado que a recompensa seria tão única. Mas conforme Kim pensava, a ideia de destruir monstros em vez de fugir foi uma boa ideia. Por causa deste teste, todos os atributos cresceram várias vezes mais rápido do que no passado, e com a transformação, ele foi capaz de compreender como o chefe se comportaria. A habilidade única do líder do clã Charles era o Berserk, uma habilidade que aumentava as habilidades físicas de alguém em proporção à sua fadiga e reserva de força. Isso definitivamente poderia ajudar no futuro, embora fosse cansativo. Mas Kim foi capaz de conseguir se extrair muitas coisas incríveis dessa batalha. Se ele continuar crescendo nesse ritmo, então definitivamente será capaz de fazer algo no futuro. No entanto, assim que ele pensou sobre isso, o sistema o alertou sobre sua fadiga. Estava em 81. Então Kim decidiu pensar nisso mais tarde.
Quando ele saiu da masmorra, ele imediatamente voltou para sua casa, onde viu que sua mãe tinha preparado uma quantidade incrível de pratos. Sua mãe disse que foi porque seu filho a salvou, mas Kim disse que sua mãe deveria estar cansada e que ela definitivamente deveria descansar. Sua mãe disse que não se arrependia de nada por seu amado filho. Kim baixou o olhar de volta para a mesa e começou imediatamente a comer sua comida. Kim estava incrivelmente grato por essa grande oportunidade. Ele sabia que mesmo que não pudesse se tornar seu filho real, agradeceria a ela hoje comendo tudo da mesa e definitivamente a protegeria de tudo e todos. Neste momento, as notícias divulgavam que o líder em pontos, Kim, havia passado para o segundo andar da torre. Todos pensavam que era uma mentira e pediam por provas. Mas Kim sabia que as coisas estavam ruins para ele, pois agora ele definitivamente teria que se esconder. Ele encostou em seu teclado enquanto continuava a ler os comentários. Muitos até pensavam que quereria cada guilda alcançá-lo, o que seria bastante problemático. Nesse ponto, alguém do quartel-general de Ares também começou a falar sobre Kim. Choi também estava lá, alguém perguntou a ele sobre Kim. Choi perguntou o que tem ele. Um homem disse que Choi acordou com Kim naquele momento. Este homem também perguntou se Choi sabia de algo sobre Kim. Choi pensou por um momento e disse que parecia que não o tinha conhecido antes. Nesse momento, o homem disse que valeria a pena adiar esta pergunta, pois a torre era muito grande. Ele pergunta como está indo o terceiro andar. O homem sabia que o 8º nível era muito difícil, mas ele não podia perder muito tempo nisso, principalmente agora que Kim apareceu. Choi disse que estava procurando pessoas para seguir com ele, mas devido ao nível 8, era muito difícil encontrá-los. Choi disse que se não encontrasse ninguém iria sozinho. O homem sorriu e disse que, se Choi não tivesse pessoas suficientes, ele as encontraria para ele. Então não havia necessidade de pensar em outra coisa senão escalar a torre. O homem se vira com um sorriso ameaçador, dizendo que depois disso, ele já sabia o que aconteceria. O homem apenas pediu para derrotar Kim. Choi percebeu que não poderia ser que o cara no banco fosse Kim. Então mesmo que fosse ele, não sabia o que fazer com ele. Choi pensou que seria melhor se concentrar em seu próprio caminho. Enquanto isso, Kim conseguiu limpar com sucesso o terceiro andar da Torre dos Desafios. O quarto, o quinto, e assim por diante, os resultados e relatórios finais de seus exames também foram passados. Sua mãe disse que ele estudou bem e disse que ele poderia se divertir agora. Antes dele sair, ela pediu para que ele ligasse com frequência. Kim concordou e disse que logo voltaria. Nesse meio tempo, já havia se passado 1 ano. Ele estava constantemente preocupado após passar nos exames finais, mas mesmo assim, conseguiu passar o 9º andar. Então vem o 10º, que definitivamente levará muito mais tempo, e como ele não sabe quanto tempo levará para limpar, uma ótima opção seria tirar férias longe de casa. Para os despertos que desafiaram a torre, o 10º andar é uma barreira a ser superada, pois a dificuldade do desafio aumenta a cada 10 andares, tornando-se muito mais difícil do que o 11º e o 12º andar. Por essa razão, a maioria dos jogadores geralmente escolhe um nível menor do que costumam passar, mas se você diminuir o nível dessa forma, outros andares se dificultarão. Então, para superar esse teste, você precisa definitivamente ficar mais forte. É nesse ponto que é fornida a informação de que o próximo grande surto será de um calabouço verde, que aparecerá em qualquer lugar em 1 ano. Será a primeira vez que a humanidade estará sob ameaça, e depois de algum tempo, um incidente em Gyeong no Ano Novo. Este é o futuro que vale a pena mudar. Naquele momento, o sol brilhava, e Kim decidiu que desta vez, ele definitivamente protegeria todos. À entrada para o 10º andar da Torre dos Desafios, Kim estava se dirigindo para ela e foi recebido por um velho. O velho disse que não estava tentando impedir ninguém, mas pediu ao Kim uma moeda antes que ele seguisse. Era o guardião do 10º andar. A maioria das pessoas, vendo esse velho, simplesmente passava por ele. Mas o papel dessa pessoa é incrivelmente importante. Kim deu a ele nada menos que 5.000 pontos. O velho ficou muito surpreso. Por algum motivo, muitas pessoas simplesmente o ignoravam e iam embora. Mas ele foi generoso. Kim disse que ele era uma pessoa bastante importante, então não se arrepende. O velho agradeceu pelas palavras tão gentis e perguntou de qual informação ele precisa. Kim pediu informações sobre o 10º andar. O velho inicialmente pensou que todas aquelas informações eram bastante valiosas, mas agora não podia simplesmente recusar após receber tantos trocados. Então, o velho disse para Kim ter cuidado com o chefe. Kim perguntou se isso era tudo, e entendeu que, se fosse,
Tudo bem, porque não se pode duvidar das palavras do porteiro. Ele imediatamente entrou no portal e foi solicitado a escolher uma dificuldade. Então Kim disse que escolheria uma dificuldade de 10. Neste momento, ele estava em pé em uma montanha olhando para a cidade. O sistema disse que seria necessário encontrar o alvo deste teste e lidar com ele sem morrer. Havia uma torre de desafios diante de nós. Um garoto estava colhendo frutas silvestres. Ele pensou que estava com muita sorte, pois tinha muitas frutas. Nem era grande coisa se ele comesse uma. No entanto, assim que ele iria comer a fruta, percebeu que uma criatura assustadora estava bem em sua frente. Era um lagarto enorme, de um tamanho incrivelmente grande. Então, o garoto não teve escolha a não ser começar a correr. Ele estava gritando aterrorizado, só conseguia pedir ajuda para sua mãe. Ele não pensou que alguém viria ao seu resgate, mas assim que ele começou a perder a esperança, Kim veio correndo e a pegou, pedindo-lhe para segurar o mais firme possível. Kim passou pelo lagarto com uma lâmina, sendo o responsável por derrotá-lo com um único golpe. Assim que o garoto e Kim estavam em segurança, ele estava incrivelmente assustado, incapaz de dizer uma palavra. Kim perguntou se ele estava bem, mas o garoto imediatamente começou a tremer. Depois de tudo isso, Kim tentou levá-lo para seus pais, mas os pais apenas fecharam a porta na frente dele, dizendo que ele queria sequestrar a criança. Assim que fecharam a porta, a mulher começou imediatamente a dizer que mesmo que ele tivesse acabado de salvar a criança, ele tinha segundas intenções. Kim tentou se explicar, mas a mãe da criança disse que era inútil tentar manter a criança como refém e não havia nada para roubar naquela vila. Ela então pediu para que Kim fosse embora quanto antes. Kim não entendeu nada. Ele disse que provavelmente foi mal interpretado, mas era tarde demais. Provavelmente, ele estava sendo considerado um sequestrador, embora ele não tenha dito nada disso. No entanto, naquele momento, o garoto estava olhando pela janela para Kim. O sistema disse que ele deveria salvar essa vila, pois ela estava em crise, e principalmente não morrer. Kim sabia que, além dessa atmosfera, os habitantes locais também eram hostis. Este andar claramente será diferente dos anteriores. Então é provável que o 10º andar não seja tão simples quanto parece. Mas aqui está uma missão que diz para salvar a vila e sobreviver. Algo fora do comum. Kim tem certeza de que há algo mais por trás disso. Kim se pergunta onde mais ele pode obter informações. Mas a pior parte é que cada pessoa na vila está observando ou se escondendo em terror. Eles imitam o comportamento de pessoas reais, mas na realidade são apenas cópias baseadas na semelhança das pessoas. Kim apenas ficou de pé no meio da rua e começou a pensar que eles eram muito humanos. Era como se essas pessoas estivessem apenas com medo de algo. Kim não acreditava que fosse parte do teste. O medo, o clima depressivo. Mas o que exatamente era isso? Kim notou que isso era igual da última vez. Essas pessoas tinham um olhar de um mundo se aproximando da destruição. Kim fica indignado. Para pessoas que não sentiam isso, criaram uma atmosfera como essa. Kim sentou-se debaixo de uma árvore e começou a perceber que tinha que encontrar alguém que tivesse pelo menos alguma informação, para que pudesse haver pelo menos algum progresso. Mas ele nem sequer viu uma única formiga. Porém, naquele momento, o garoto que ele salvou apareceu atrás de uma árvore. Kim o cumprimentou, e o garoto se aproximou e entregou algumas frutas silvestres que estavam em sua mão e então voltou para a árvore. Ele ficou em silêncio por um momento e depois agradeceu ao seu salvador. Kim sorriu, e então perguntou se ele poderia se aproximar por um momento. Assim que o garoto se aproximou de Kim, ele tirou uma quantidade incrível de comida de sua bolsa, algo que o garoto certamente gostaria de comer. Kim perguntou se não tinha comida o suficiente na vila. O garoto respondeu que todos estavam com medo uns dos outros, que todos pensavam apenas em si. Kim sugeriu que era um momento difícil para os moradores, mas o garoto respondeu que eles ainda estavam aguentando devido ao chefe da vila, porque ele é um herói para eles. Kim perguntou o que isso significava, mas o garoto explica que seu pai havia contado isso, dizendo que o chefe trabalha muito para proteger a aldeia, que todos deveriam confiar e ajudá-lo. Kim já começou a desconfiar disso, quando o garoto contou tudo. Perguntou por que Kim tinha vindo à vila afinal, mas Kim disse que estava apenas querendo saber como o chefe estava indo, que ele poderia ajudá-lo ou lidar com qualquer problema que estivessem enfrentando. No entanto, o garoto se lembrou do lagarto e disse que eles não podiam atacar a vila, que tudo isso era graças ao chefe. Kim imediatamente pediu para que ele contasse mais sobre toda a situação, mas um velho apareceu perguntando que tipo de estranho tinha vindo à sua vila. O velho imediatamente disse que era o chefe daquela vila.
toda a orientação do velho na entrada imediatamente surgiu na cabeça de Kim. Mas o velho continuou dizendo que lamentava. Mas naquele ponto de seu encontro, a vila deles precisava claramente de comida. Então, distribuir daquela forma poderia causar problemas. O chefe deixou claro que Kim deveria parar de distribuir comida dessa maneira. Ele realmente apreciaria se Kim se abstivessem de ultrapassar os limites. Kim perguntou se ele era realmente o chefe. Afinal, era que Kim queria conhecer. Kim disse que era apenas um viajante que acabou passando pela vila. Portanto, se o próprio chefe permitisse, ele gostaria de ficar por alguns dias. O chefe pediu ao aproximado para ouvir, mas pediu desculpas imediatamente, ainda dizendo que os locais tinham medo dos viajantes. Kim podia ver que ele ainda estava sendo cauteloso acima de tudo, e depois se virou para a criança e perguntou se não tinha dito a ele para não pegar comida sem permissão. O garoto começou imediatamente a se desculpar. O medo apareceu em seu rosto, mas Kim se aproximou dele, colocou a mão em sua cabeça e pediu para ele não se preocupar porque ele compartilhou sua comida com ele, e também não pretende prejudicar a vila. Kim jogou a bolsa especial no chão, e o homem que estava com o chefe conseguiu ver que ela continha uma quantidade incrível de comida. Kim disse que, se o chefe permitir que ele viva na vila por um tempo, ele compartilhará a comida enquanto estiver lá. Kim disse que poderia conseguir ainda mais, mas o chefe disse que seria suficiente, e então pediu para segui-lo, dizendo que deixaria Kim em uma das casas vagas. Ao passar atrás do chefe, Kim viu uma estranha apresentação na praça onde muito provavelmente toda a cidade estava indo. Muitas pessoas estavam rezando neste momento. Então provavelmente era algum tipo de cerimônia religiosa. É na iminência da morte do mundo que as pessoas começam a enlouquecer, cada uma à sua maneira. Alguns se escondem por trás da fé, outros negam a realidade e começam a fazer coisas terríveis, e naturalmente, no final, não há nada restante. Kim pensava que nenhuma das pessoas estava se atacando, mas assim que olhou para a cena, percebeu que uma certa pessoa com um punhal na mão estava dizendo que estavam prestes a sacrificar uma alma corrompida. Assim que a sentença foi dita, a corda foi cortada com um punhal para que a pessoa que estava sentada no palco caísse imediatamente. Isso deu um choque em Kim. Ele percebeu que todos os lugares do mesmo plano são sempre os mesmos, não importa o que aconteça. Enquanto ele estava saindo, as pessoas começaram a falar entre si e a dizer que estavam obrigadas a fazer isso, porque se não o fizessem, o feitiço dos deuses passaria. Foi o feitiço dos deuses que o chefe da vila conseguiu obter. Eles sabiam que deveriam sacrificar alguém em 3 dias, mas olharam imediatamente para a pessoa atrás deles e perceberam que provavelmente seria ele. O confidente do chefe relatou ao velho homem e disse que a cerimônia foi bem sucedida, mas ainda não tinham encontrado uma nova vítima. O velho imediatamente perguntou sobre o Kim que tinha chegado à cidade deles, mas o atendente disse que ele ainda não tinha feito nada de suspeito. O atendente pergunta ao velho se ele realmente queria usá-lo como sacrifício. O velho não negou, apenas tirou uma certa poção e disse que Deus o enviou para isso e que a poção hipnótica que ele tinha na mesa ajudaria a se livrar do Kim. Eles todos tinham que entender que uma vida não era nada comparada à segurança da vila. O chefe disse que o monstro serpente apareceu sobre a vila e só come pessoas, mas graças às marcações territoriais da serpente, felizmente, o resto dos monstros é impedido de invadir a vila. Por isso a vila é segura. Todos os aldeões estão em pânico agora porque não sabem quando os monstros os atacarão e há apenas uma coisa que o velho pode fazer como chefe da vila. E é o sacrifício dos aldeões, então ele não se arrepende de nada. 3 dias depois, pessoas de capuz levaram Kim até aquela coisa de madeira. Eles se desculparam com ele, mas disseram que era pelo bem da vila. A corda foi cortada, para que Kim começasse a cair onde uma enorme serpente estava escondida, sobre a qual estavam os ovos. Quando o velho entrou na sala, ele percebeu que já havia se passado um dia desde que o jogaram no abismo. O velho pensou que ela já havia digerido um pouco, e está quase na hora dela marcar o território novamente. No entanto, assim que o velho entrou na masmorra, ele não pôde acreditar no que viu, porque a serpente estava agora cortada em pedaços e Kim de pé o encarando. Kim perguntou ao chefe o que o trouxe ele ali. O velho não conseguia entender o que isso significava. Ele se perguntava, será que a pessoa na sua frente matou o monstro? No entanto, Kim disse que o velho parecia não querer que esse monstro morresse. O velho não entendeu nada. Rangeu os dentes e começou a gritar que tudo era pelo bem da vila, e por isso estava agindo assim. Assim que isso foi dito, Kim perguntou, afinal, não era também para seu próprio ganho pessoal? O velho ficou chocado com essa informação,
E então, Kim começou a falar sobre a serpente atrás dele. Ele disse que essa serpente passa a maioria do tempo comendo e dormindo como uma preguiça, fazendo ninhos e marcando seu território até sair. O que significa que monstros mais fracos nunca se atreveriam a entrar no território. Mas também significa que para salvar o ninho, você precisa alimentá-la. No entanto, o principal motivo era que a pessoa que a alimenta nunca se tornaria sua presa. O velho estava chocado, não podia acreditar em uma única palavra. Mas Kim já estava caminhando em sua direção e começou a dizer que provavelmente todas as suas palavras eram apenas suposições. Mas parecia que, sabendo dessas informações, ele fingia ser um herói alimentando a serpente com moradores locais. Mas foi neste momento que sua hipocrisia chegou ao fim, e a serpente foi derrotada. Kim apareceu na praça com a cabeça da serpente e contou aos moradores sobre toda a situação. Eles não conseguiam acreditar que o chefe estava mentindo para eles. Claro, todos estavam pensando que era uma cerimônia religiosa, mas não podiam acreditar que estavam perdendo seus entes queridos por causa disso. Muitos estavam insatisfeitos, mas também chateados porque pensavam que agora os monstros começariam a atacá-los. Um dos homens ali perguntou: o que Kim fará em seguida? Kim disse que apenas ajudaria todos eles. Os residentes não acreditaram e não entenderam nada, então Kim disse que agora mostraria uma coisa. Ele também mostrou ovos de serpente. Muitas pessoas ficaram chocadas, mas Kim pediu para ouvir. Claro, ele já disse a todos que essa serpente predatória tem uma característica especial, que sempre deixa seu provedor de comida ileso. Com a ajuda dessa característica, eles poderiam criar filhotes de serpente. Kim pediu para não se preocuparem, eles não terão que sacrificar pessoas. Os moradores imediatamente se acalmaram. Um dos moradores perguntou o que eles deveriam fazer. Então, Kim disse que alimentariam as serpentes com outros monstros. No entanto, quem os pegará? Kim disse que, a princípio, ajudará todos nisso, mas ele é apenas um viajante que logo deixará a vila. E todos terão que se virar sozinhos. Os aldeões começaram a gritar e dizer para ele parar de falar besteira, porque tudo o que eles têm são ferramentas agrícolas. E ele pensa que podem pegar monstros. Mas Kim lhes perguntou: isso é mesmo a sua vila? Se sim, então devem protegê-la. Mas se têm objeções, podem simplesmente desistir ou começar a sacrificar os locais novamente. É a falta de vontade de se proteger e a dependência constante dos outros que dão origem aos chamados heróis. Mas um herói fraco formado pela vontade de outra pessoa não pode ser um verdadeiro herói. Kim se pergunta se todas as suas palavras foram demais agora. Ele pensou que tudo estava perdido. Mas de repente uma voz é ouvida, dizendo o que faria. Era o garoto. Ele disse que, não importa o quão perigoso tudo seja, ele quer aprender a proteger seus entes queridos. Kim disse a ele que ele estava fazendo um ótimo trabalho, então se todos se unissem, eles definitivamente teriam sucesso. Neste momento, o garoto estava radiante, e Kim se voltou para todos e disse que se até mesmo essa criança tem coragem, por que eles não? Neste ponto, uma reação em cadeia começou. Um por um, eles começaram a concordar com as condições. Mas o ancião disse que, enquanto o viajante estiver com eles, todos gostariam de aprender a lidar com tudo o que será necessário no futuro. Neste ponto, o sistema anunciou que os aldeões ganharam força de vontade. Então o progresso da tarefa aumentou para 60%, e Kim não conseguia entender por onde começar. Neste momento, o velho que descia algumas escadas para a caverna. Ele realmente não gostou de ser humilhado pelo viajante. O velho pensou que destruiria todos agora, porque havia outro monstro-pássaro na frente dele naquela hora. Muitos moradores já estavam continuando a aprender como pegar comida. E assim por diante, eles sabiam que se colocassem os monstros bebês no porão e começassem a alimentá-los, eles não seriam comidos. Eles pensavam que o Kim era simplesmente incrível em tudo, porque neste momento, ele estava lutando sozinho contra um enorme monstro, continuando a desferir golpes fatais a todos os seus inimigos. Já estava escurecendo, então as pessoas da vila estavam chamando o Kim para voltar. Kim disse que assim que terminasse com esta criatura, eles voltariam imediatamente. O sistema continuava a notificar que a torre já estava 90% concluída, mas não estava claro porque a faixa estava exatamente parada exatamente no mesmo lugar. É claro, eu queria terminar tudo o mais rápido possível e seguir em frente. Mas assim que ele pensou sobre isso, algo muito estranho foi liberado do chão. O único monstro capaz de atacar suas terras, o pássaro divino de fogo azul. Kim percebeu que muito provavelmente foi devido ao velho homem. O velho homem acreditava que uma vez que o monstro destruísse a vila,
Todos definitivamente pensariam que ele era um herói, porque ele poderia controlar os monstros. O velho gritou para o pássaro que ele tinha libertado, mas o pássaro imediatamente pegou e usou seu fogo nele, o que transformou o corpo do líder em cinzas. Apenas Kim podia sentir o quão forte o pássaro era. Kim decidiu correr atrás do pássaro, pois ele entendeu que o pássaro estava se movendo em direção à vila. Ele usou um pulo, ele tentou se aproximar do pássaro, mas ele só esquivou. Kim não conseguiu atingi-lo. O pássaro virou e deu um golpe em Kim, arremessado para longe. Kim estava muito frustrado, pois ele acabou de convencer os aldeões e isso aconteceu. Kim estava no ar, ambos notaram um monstro enorme, eles estavam assustados gritando com medo. O pássaro estava prestes a usar seu feitiço, mas Kim apareceu jogando sua espada nele. Enquanto amarrava seu bico, Kim percebeu que se não pudesse pegá-lo, ele deveria apenas tentar algo mais fácil. Foi neste momento que o pássaro foi amarrado, e Kim roubou sua habilidade e foi capaz de derrotá-lo com fogo. Sua mãe está no telefone falando com alguém. Não há nada acontecendo ali, e Kim também disse que quer tirar férias após o exame final. Então ele está fora da cidade. Agora ela não está preocupada, porque tem certeza de que ele está bem. E parece que ele cresceu um pouco de repente. Às vezes parece que ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Enquanto isso, vemos Kim em uma luta contra o pássaro monstro. Após usar as habilidades do pássaro contra o próprio, ele notou que há um limite de habilidade que ele pode usar através da transformação. Uma habilidade de nível aumentado, na qual a força depende do nível da habilidade. A transformação pode copiar as características físicas de um determinado alvo. O número e o nível de dificuldade do alvo aumentarão dependendo do nível de transformação. Esse nível não é suficiente para machucar esse pássaro de forma alguma. Kim tinha um ataque vindo em direção a ele. Estava tentando se conter, mas estava muito quente. Ele não quer morrer aqui, e também foi solicitado a salvar a vila que está em perigo e sobreviver. O pingente também será útil para ele, exceto que ele precisa protegê-lo. Kim se lembrou disso. Ele precisa se concentrar. Ainda pode lutar. Kim pegou seu pingente. É um elemento de recuperação. Todas as feridas em seu corpo foram curadas, e o número de usos restantes era 4 de 5. O pássaro voou para longe, e Kim voou atrás para atacar. Tirou sua espada e a cravou nas costas do pássaro. Ele e o pássaro caíram no chão. O pássaro morreu, e Kim finalmente conseguiu derrotá-lo. Então, vemos alguém gritando, e Kim acorda assustado e também gritou. Ele estava no hospital ferido. Assim que ele acordou, foi um alívio para as pessoas que estavam por perto. Eles estão felizes que ele finalmente acordou. O menino pensou que ele estava morto. Ele o viu queimado vivo naquele fogo. Kim estava um pouco perdido, perguntando o que aconteceu. Ele foi orientado a se deitar e não se mexer porque graças a ele tudo está terminado. Era um pássaro superdimensionado e agora está morto. Eles não têm mais problemas. Cortaram o corpo desse pássaro, então agora eles não precisam se preocupar com a comida das cobras por um tempo, e tudo graças a Kim, exatamente como ele disse antes. Ele não podia acreditar porque era impossível sobreviver naquele fogo. Ele tem alguns hematomas da queda, mas além disso, não viu nenhuma outra ferida mais séria. Todos estavam olhando para ele com alegria. Seu ato foi suficiente para chamá-lo de herói. Kim diz que ele é apenas um cara sortudo. Ele parece estar bem, exceto pela dor nos músculos. O garoto correu até ele e o abraçou. O sistema avisou que ele recebeu 1000 pontos de conquista e também a conquista mais alta no teste da torre do 10º andar. O sistema também infernou que Kim havia concluído tudo 100%. Agora ele não tem mais nada com que se preocupar. Agora os aldeões podem viver em paz. Além disso, todos estavam extremamente gratos. Ele era o salvador deles. Havia pessoas em volta de sua cama. Eles nunca esqueceriam disso. Cada aldeão é grato a ele pelo que ele fez por eles. Ele não acreditava que havia se tornado um herói para eles. Mas quando chegou a hora de partir, o teletransporte na parede se abriu. O garoto correu até ele e perguntou por que ele estava partindo neste momento. Por que ele iria partir sem dizer nada e o que está atrás dele? O garoto perguntou se ele esteja partindo para salvar outra vila. Kim disse que sim, mas o garoto estava muito grato e entregou-lhe uma certa bolsa desejando-lhe sorte. Ele disse que não importa onde ou quando ele estivesse, eles nunca esqueceriam ele. Esta bolsa continha algumas frutas que ela tinha colhido, que ele poderia comer quando quisesse, e o nome dele era Melly. Ele agradeceu ao Kim novamente, e ele se despediu. Em seguida, vemos um carro dirigindo pela estrada. Choi está sentado nele olhando pela janela. Um homem estava conversando com ele, mas Choi não respondeu.
Aparentemente ele estava preocupado. Ele virou sua atenção para o homem e disse que de jeito nenhum. O homem disse: como um cara como ele, o melhor entre os novatos, poderia estar preocupado. Já que ele já tinha alcançado o 15º andar, agora ele estava pelo menos na posição B. Ele poderia até mesmo tentar se tornar o mais bem classificado. O homem diz que parece que estão falando sobre diferentes novatos, e que este Kim terá seu rank avaliado em breve também. Choi perguntou como o homem sabe disso. O homem respondeu que é apenas intuição. Afinal, Kim limpou recentemente o 10º andar. É hora para uma avaliação agora. Choi pensa ele até é informado sobre os andares que ele está protegendo. Esse Kim, ter chamado a atenção de Jung Dong-yeong, Choi se sente mal por ele. Mas o homem só quer dizer, apenas no caso. Não importa se é na torre ou na sala de exames, se ele encontrar esse cara lá, então ele tem que levá-lo para a guilda deles. Nesse caso, se ele alistar Kim, pode deixar o garoto seguir. Choi no carro entende o que acontecerá se Kim o substituir. Ele pode ficar livre. Podemos ver o prédio, é a comissão de certificação dos despertos. Choi chegou lá. Ele se lembrou do homem dizendo que quando ele terminasse, ele prepararia tudo para Choi escalar o topo do abismo. Ele deveria se apressar após terminar o exame. Se ele descumprir, ele deve lembrar que todos sofrerão por isso. Choi sorriu de volta para ele, e concordou. Agora que ele estava na frente deste prédio, e começou a entrar, havia um cara parado atrás dele. Era Kim que havia chegado bem na hora. Já fazia muito tempo desde que Kim confirmou seu rank. A Comissão de Certificação dos Despertos é uma comissão governamental, onde pessoas despertas podem descobrir seu rank. Seja novato ou estrangeiro, eles cuidam de todos. Muitos despertos frequentam este lugar para entrar no calabouço. Você precisa obter um rank e entrar neles para ganhar dinheiro. Mesmo que ele tenha vindo aqui apenas para entrar no calabouço e não trabalhar, ele ainda teve que esperar aqui. Aqueles que confirmaram seu rank se tornam despertos ativos. Se eles possuem tanto uma boa condição física quanto habilidades únicas, serão reconhecidos como um desperto. Portanto, muitas vezes vêm da guilda para recrutar outros como uma pessoa promissora. Eles têm olho de falcão. O homem que estava acompanhando Kim disse que quando tudo estivesse pronto, eles chamaram o nome dele. Então ele o levaria até lá. Havia um cara xingando atrás do balcão. Ele pediu para pararem de brincar e apenas fazerem o trabalho normalmente. Deixem-nos dar uma olhada nele novamente, pois ele tem o 3º nível de magia. É certo que ele deveria obter uma classificação C, então por que ele está apenas com a classificação D? Os requisitos para obter um rank mudaram de repente, e aquelas pessoas não podiam fazer nada sobre isso. Ele agarrou a camisa e começou a gritar ainda mais. Este é o problema deles, que as condições mudaram. Porque ele decidiu tudo sozinho e cortou o rank do homem. A renda recebida do calabouço depende do rank, mas você não pode se comportar assim, mesmo se não estiver satisfeito com o rank recebido. Havia seguranças por toda parte, e a briga estava piorando porque o cara não concordava com o veredito. De repente, Choi se aproximou dele, torceu seu braço e o derrubou no chão. Choi se pergunta, ainda existem pessoas assim no mundo? Choi não entendia o que estava acontecendo, mas viu a pulseira do cara. Era um artefato, que aumentava temporariamente o poder mágico. Este é um item raro que não está disponível em lojas normais. Ele não sabe de onde esse cara pegou tal pulseira. Embora seu rank seja baixo, parece que ele ainda tem dinheiro. O homem ainda estava mais zangado, mas Choi não soltava. Choi pergunta se ele acha que existem pessoas estúpidas trabalhando aqui, que só olham para as habilidades. Se for assim, por que ele não fez o teste sem esta pulseira? Choi riu e diz, é verdade, ele nem conseguiria o rank mais baixo, então isso é ridículo. Os segurança chegaram a pedir para ele sair. Ele pode seguir por conta própria, deixem-no seguir, ele gritou. Choi diz que perdeu a educação, já que não está no seu melhor humor. Então ele está um pouco agitado, de repente. Alguém o cumprimentou por trás. E ele se virou e viu Kim, que perguntou se Choi lembrava dele. Choi viu-o pela primeira vez no 2º andar. Choi então perguntou a Kim, esta será a sua primeira prova porque ele está tão surpreso. Basicamente o teste para obter um rank é feito 1 mês após acordar. Mas Kim é um caso especial. Kim fala que estava ocupado. Mas na verdade, ele gostaria de evitar uma situação em que todos o estejam olhando. Ele não pode deixar sua mãe sofrer mais. O examinador ficou chocado, talvez devido ao seu rank. Embora seja difícil dizer. Kim perguntou a Choi por que ele não fez o teste antes. Ele seria capaz de receber todas as recompensas do calabouço se passasse no teste, e ele está no 15º andar, e ainda não o fez. Choi disse com um olhar estranho, que é porque ele estava ocupado. Choi pensou.
Eles não sabem os nomes um do outro, então ele se apresentou, Choi Hak-jun, mas naquele momento ele foi chamado e correu o mais rápido que pôde. Kim lembrou da guilda que Choi destruiu, Guilda Ares. Parece que neste ponto Choi já havia entrado em contato com ela. Kim observando Choi. Se pergunta por que ele fez aquilo. Choi foi finalmente avaliado. Seu rank é 4, número 44, rank atribuído, B. A plateia começou a criticar, como ele conseguiu um rank tão alto. Ele ainda é tão jovem, todo mundo estava indignado. Kim o parabenizou, mas percebeu que ele não parecia muito feliz, quando Choi começou a se explicar. Chamado o próximo solitário Kim. Venha aqui. Chamaram o Kim, todos ficaram surpresos com o desparto dele. Este é o cara que subitamente colocou o primeiro com um monte de pontos. Suas conquistas do 10º andar eram incríveis, discutidas por todos. Choi estava animado porque também queria ver esse cara. Um amigo dele se levantou ao lado dele e disse que voltaria logo. Choi ficou chocado. Isso significa que se ele encontrar Kim na torre ou no salão do teste, ele precisa trazê-lo para a guilda. Se puder fazer isso, então ele será livre. Choi se pergunta se essa pessoa é realmente esse tal de Kim. Mais tarde ele saiu deste prédio. Ele estava um pouco chateado, mas para entender o porquê vamos voltar um momento antes. Kim estava lá parado. Ele foi instruído a canalizar sua magia para o medidor, e ele fez isso. Mas de repente toda aquela magia saiu iluminando todo o lugar. Choi sente a energia e fica surpreso se perguntando o que é isso, pois a magia não fazia sentido. Choi sentiu que algo estava errado. Kim recebeu a classificação C, nível de força 29. Choi ouve isso e grita que era simplesmente impossível. Choi começa a se perguntar se Kim realmente era rank C, pois a magia dele deveria ser pelo menos uma classificação A, ou mais alto. Todos da plateia começou a falar que era apenas um cara que tinha o mesmo nome, pois era um nome comum e ninguém realmente acreditava que era ele. Choi pensa que talvez ninguém tenha sentido ainda, mas ele está certo. O instrutor diz a Kim que era para ele pegar sua identificação de despetado quando sair. Choi pensa que essa pessoa é o mesmo Kim. Choi continua muito confuso, pois sentiu uma energia enorme. Mas o medidor mostrou que sua classificação era apenas Rank C, não era tão alto. Então Choi pode estar errado. Ele acha que ninguém será capaz de controlar cuidadosamente sua magia e nível de força só para se esconder. Mesmo que esse Kim seja um gênio, apenas os despertares de nível global podem fazer isso. No entanto, Kim está suando frio e pedindo que eles acreditem. Foi por apenas 1 segundo. Mas quem imaginaria que ele perderia o controle de sua magia assim? Felizmente, Kim conseguiu retomar o controle e baixar o nível. Caso contrário, as coisas poderiam ter terminado mal. Provavelmente ele perdeu o controle devido ao aumento repentino de seu nível de habilidade. Bem, ainda é normal, já que suas estatísticas aumentaram significativamente após limpar o 10º andar. Além disso, as recompensas foram ótimas para a habilidade obtida após derrotar a ave sagrada Chama Divina. É uma habilidade em crescimento bastante forte e é especialmente eficaz contra monstros demoníacos, então é muito útil. Suas estatísticas aumentaram ligeiramente e ele também gosta mais da loja. Os itens na loja são impressionantes porque ele limpou o 10º andar no 10º nível de dificuldade, mas o problema é que ele comprou um ovo. Entre todas essas coisas boas, o ovo era de uma criatura divina não identificada. Kim acabou comprando porque era o único item que ele não sabia como obter, mas ele está confuso pelo fato de não saber o que vai sair dele. No entanto, houve uma história em que um desperto sortudo pegou um ovo e se tornou um ranqueado com o poder do ser divino deste ovo. Kim guardou o ovo por um longo tempo e nada parece estar acontecendo. Ele se pergunta se pode ser um ovo vazio. Quando Kim saiu, alguém gritou atrás dele. Era seu novo amigo Choi. Ele estava no banheiro, então se atrasou. Choi perguntou como foi o exame. Kim explicou que tudo estava bem, ele recebeu um rank C. Choi sem jeito pergunta qual a chance, mas antes que ele termine a fase, foram interrompidos pelo cara que estava xingando todos lá dentro. Ele deve ser um daqueles caras tentando se vingar. Kim lembrou do bracelete e se perguntou se ele iria se vingar. Choi toma a frente e se prepara. Kim se afastou e pensou que isso seria bom, pois ele queria ver o quão forte Choi era. Mas ninguém teve tempo para fazer nada. De repente parecia um ataque de um taser. Era Jung que estava esperando por Choi? Jung perguntou a Choi por que ele se atrasou. Jung diz que estava esperando por ele. Jung olhava com um olhar assassino. Kim pergunta quem era este homem. Choi responde que ele era o chefe da guilda Ares Jung. Ele empurrou o garoto que caiu desmaiado no chão. Kim apenas olhava assustado. Jung começou a se aproximar de Choi.
No caminho ele chutou o cara que estava no chão, coberto de sangue e inconsciente. Também pediu ao Choi para chamá-lo de Hyung. Hyung estava irritado, mas viu que Choi fez um novo amigo. Choi estava tentando se explicar. Ele apenas o conheceu na sala de treinamento e queria oferecer a ele para se juntar à sua guilda se seu rank fosse alto o suficiente. Mas Choi não acredita que ele possa. Jung diz que ele não pode ser apenas uma pessoa normal, já que Choi ficou interessado nele. Então há algo especial sobre ele. Jung vai verificar o cara pessoalmente. Choi tentou parar Jung, mas ele já havia se aproximado de Kim. Choi tentou sinalizar para ele ficar quieto e não dizer nada. Jung se apresentou e perguntou qual era o nome do Kim. Kim olha para Choi e faz uma cara de feliz. Choi pensa que ele entendeu o recado e suspira aliviado. Mas Kim olha furiosamente para Jung e diz que seu nome era Kim Soo-hyun. Choi, que estava atrás de Jung, ficou chocado. Mas Jung não estava nada impressionado. Ou melhor, estava contente. Choi tentou dissuadir Jung, dizendo que não era a mesma pessoa. Ele é Rank C. Definitivamente não é a pessoa que estão procurando. Mas Jung mandou ele calar a boca, pois ele decide tudo ali. Jung diz: se Kim não se importa, então deixe ele olhar seu cartão de desperto. Jung viu que de fato era Rank C. Jung se desculpou, pois Kim é muito parecido com o cara que estão procurando. Seus nomes são iguais, então ele se confundiu. Jung diz: quase ele fosse de fato o cara que eles estivessem procurando, então teria chamado-o para conversar na liderança da guilda. Ele pediu desculpas por incomodá-los. Bem, se ele estiver interessado que venha para sua guilda fazer o teste, Kim falou mesmo que fosse aquele cara dos boatos, ele não se juntaria a eles por nada. Jung ficou surpreso. Kim fala que se ele se juntasse a uma guilda onde o líder não soubesse o valor da vida das pessoas, o que aconteceria com ele? Jung diz que já houve um caso assim. Acontece com aqueles que desafiam os membros de sua guilda, não é? Tais pessoas merecem ser punidas. Kim fala que este homem era de baixo rank, e pergunta se Jung não acha pouco para autodefesa. Jung pensou sobre isso, e disse que parece que eles pensam diferente. Existe uma regra não escrita de que ninguém pode se envolver em uma batalha entre despertos, mesmo que um deles morra no processo. E quanto mais forte o desperto for, maior a chance de ele sair impune. Uma guilda que tem um líder tão forte, uma guilda que não ganhará nenhuma punição mesmo se começarem um massacre. Jung diz: todos realmente querem entrar em uma guilda assim? Kim respondeu: como Jung disse, eles pensam diferente. Jung se irrita e diz que eles não têm mais nada para conversar, então chama Choi para seguir. Choi se desculpou com Kim por isso e foi atrás do Jung. Enquanto caminhava, Kim lhe entregou um bilhete e disse que se precisar de ajuda repentina, que o chame a qualquer momento. Ele partiu com Jundong, o líder da Ares Guilda do Meio, e um desperto de rank A. Kim estava sentado em seu computador em casa estudando a história do Jung. Ele costumava ser um criminoso e era conhecido por se envolver em brigas antes de se tornar um desperto. Quando despertou, largou o crime e começou uma guilda, mas oferecia serviços de empréstimos com juros, tráfico humano e de drogas. Tudo isso era resquício de sua vida passada. Dizem que a Ares é uma guilda suja, e a maneira como ele matou um homem confirma isso. Dizem que uma onça não muda suas manchas. Kim está certo de que Jung está escondendo algo. Kim acha que Choi também tem algo contra Jung, mas ainda não surgiu nada em sua mente. Então, o que exatamente aconteceu entre Choi e a guilda Ares? Parece que ele terá que descobrir. Ainda tem muito trabalho a fazer, mas está nevando lá fora. Quando tudo terminou, o mundo parecia congelar. Não havia neve nem chuva. A situação estava piorando a cada dia. Naquela época, ele não sabia que paz e tranquilidade também eram um luxo. Logo será véspera de Ano Novo. Certamente quase esqueceu devido ao encontro com Choi no teste. Ele tem outro motivo para seguir a torre. A razão pela qual ele parou de subir mais não foi devido a seu rank, mas porque ele precisava obter um certificado de desperto da comissão de despertos para participar dos raids. Por isso teve que fazer os testes. Ele não teria tanta pressa para chegar lá, mas não podia mais esperar porque sabe que o incidente vai acontecer em breve. Mas e se não der certo, mesmo que se encaixe? Ele nem pensou nisso, afinal, ele é o único com rank C lá fora. Conforme o banco de dados, ele nem tem experiência em masmorras. Eles vão escolher ele para isso? No final das contas, havia um grupo de pessoas para um ataque ao calabouço. A dificuldade era laranja e a localização de Yong do Guangzhou. Ele não queria fazer isso, mas deveria tentar enganá-los? Vemos duas pessoas sentadas em um café. An Min-suk, caçador de classificação C. Lee Eun-mi, feiticeiro de rank C. Kim Ye-un,
Um curador de classificação C. Parece que nada é especial, mas a garota acha que eles trabalham bem juntos. O homem à mesa diz: esses caras são apenas medianos. A moça diz que isso é rude. Ela também é uma das candidatas. Ela fala que o fato dele estar ali mostra que os outros membros importam. Precisamos nos acalmar. Lee Joo-ho, classificado como Rank B, na frente dela, era um homem chamado Lee Joo-ho. Ele diz que mesmo assim não seria suficiente. Eles precisavam de pelo menos mais um participante. Ela explicou para ele que eles receberiam menos. Lee está certo disso? Ela já é uma pessoa de alto escalão. Do que ele tem medo? Lee explica dizendo que a segurança deve vir primeiro. Ela sabe o quão altas estão as estatísticas de morte nos calabouços agora? Ele parou de subir a torre porque não queria desperdiçar sua vida. Então, o que ele ganha se ele morrer no calabouço? Ela fala que é apenas um calabouço laranja, ele não precisa se preocupar. Ela disse que iria deixá-lo fazer o que quiser. Ela tem que obedecer ao líder. Então o que ela pode fazer por ele? Lee começou a pensar se há alguém útil. Ela olha para o telefone e fala que, felizmente, eles acabaram de receber uma inscrição. Mas o nome dessa pessoa é Kim Soo-hyun. A maneira mais fácil de mostrar as diferenças na dificuldade do calabouço é usando cores. Quanto mais perto a cor chegar da violeta, mais difícil será. O calabouço laranja é o segundo mais fácil no ranking. Se houver despertos classificados com Rank C em seu esquadrão, eles serão capazes de limpar sem problemas. Mas este calabouço laranja é um pouco diferente dos outros. Em 1º de janeiro de 2024, ele estava neste calabouço. Lee diz: bem-vindo. Estávamos esperados por você. Kim fala que parece ser o último. Lee diz que está tudo bem, acabaram de chegar. Ele se apresentou formalmente dizendo que seu nome era Lee Joo-ho, o líder deste esquadrão. Ele apresentou Kim à equipe. Um dos membros se assustou. Ele correu até Kim com seus olhos brilhando e perguntou se ele era o mesmo Kim que está atualmente classificado em primeiro no ranking da Torre de Desafio. Lee explicou que não é assim. Esses caras apenas têm os mesmos nomes. Esse cara tem classificação C. Esta é a primeira vez que ele vai para o banimento de calabouço. Mas Lee lembra que teve a mesma reação quando ouviu o nome dele. An Min-suk entendeu tudo. Kim nessa hora pensa que foi ótimo que tenha falsificado sua classificação. Se todos acreditassem, ele ficará feliz. É melhor não mostrar seu nível de habilidade agora. Uma moça aparece dizendo que ela queria ver o Kim, mas ele é apenas uma iniciante com o mesmo nome. A garota ficou desapontada. Ela se aproximou deles vestindo um casaco vermelho brilhante e pensando se Kim seria de alguma utilidade. Kim fala que não acha necessário ouvir isso de uma pessoa da mesma classificação que ele. A garota estava muito irritada com isso. Ela ficou muito brava porque não se pareciam, apenas devido à sua classificação. Então eles foram interrompidos, eles precisam se acalmar. Todos estão prontos para sair. Será que realmente vocês têm energia suficiente para gastar antes de entrar no calabouço? Ela disse que vera o quanto ele é forte dentro do calabouço. Essa mulher ao lado do ruivo Kim Bareum é amiga e ajudante do Lee Joo-ho. Mais tarde, outra garota se aproximou dele. Disse que seu nome era Kim Ye-wen e seria a curandeira neste grupo. Kim também a cumprimentou de volta. Ela fala que não há necessidade de se preocupar demais com o que aconteceu agora. Alguns deles gostam de se exibir para outros, mas tenho certeza de que a Lee Eun-mi não quis dizer o que disse. Kim pensou: se ela não quis dizer, o que mais poderia ter sido? Em todo caso, ela disse que estava animada em trabalhar com ele, e todos devem cuidar uns dos outros. Kim pergunta para ela quem é essa pessoa ao lado. Ela disse que não o conhece muito bem, parece que os líderes também não sabem quem é. Mas qual foi o ponto dele dizer a eles que não mostraria seu rosto ou nome por motivos pessoais? Mas eles confirmaram sua classificação. Então ela está confiante de que tudo ficará bem. Kim não pensa assim. Agora eles entrarão no calabouço. Há uma razão pela qual Kim parou de subir a torre e veio para o calabouço laranja. Primeiro, porque todos aqui vão morrer em breve. Em 1º de janeiro de 2024, todos os membros do esquadrão foram mortos no calabouço, o que atraiu muita atenção devido a ocorrências estranhas em um calabouço com um nível não muito alto. O motivo pelo qual chamou tanta atenção foi a morte confirmada de 5 pessoas, mas foi revelado que havia 6 pessoas no esquadrão, o que significava que o verdadeiro assassino estava entre eles. E agora, devido à presença de Kim, há 7 deles. Mas isso só significa que agora o assassino terá mais uma vítima para se livrar. Ele deve encontrar o culpado entre eles e proteger a todos. Bem, o que ele deve fazer? Pensou enquanto as regras eram explicadas para eles. De repente, Lee Joo-ho se interrompeu e perguntou se Kim havia entendido tudo.
Ele respondeu que sim. Lee Joo-ho disse. É claro, não precisam se preocupar tanto, afinal, isso é apenas um calabouço laranja. Não haverá monstros aqui, e mesmo que haja, serão do tipo animal, como lobos. De repente, virando-se, viu atrás de si um monstro enorme com um olho, que avançou em direção a eles. Era um ciclope. Kim se perguntou por que isso estava no calabouço laranja agora? Houve uma explosão. Ninguém acreditava que era um calabouço laranja. Eles foram jogados para trás. Kim pensou. Ciclope no calabouço laranja. Algo estranho está acontecendo aqui. Eles só aparecem nos calabouços amarelos e superiores, o que significa um calabouço com um nível de crescimento. É como uma transformação, habilidade de crescimento. Também existem masmorras que aumentam gradualmente seu nível. Então a razão para conquistar esta masmorra é devido a um aumento de nível inesperado. Kim pensa que isso pode ter levado à morte da equipe. Não. De modo algum essa razão explica muito. Mesmo se forem criminosos, eles não podem mudar o nível da masmorra. Se eles apenas quisessem matar todos, essa situação seria apenas o caminho a seguir. Mas quem é este homem protegendo seus companheiros? Entre todos os rostos surpresos, havia um homem verdadeiramente feliz. Lee Eun-mi gritou e disse que eles deveriam correr por causa disso. A recompensa desta masmorra não é mais importante do que a vida dela. Como eles vão matar um monstro desses? Ela está indo embora. Se ela sair agora, o que acontecerá com os outros? Então agora não é hora de briga. Enquanto isso, o monstro avançou sobre eles. Lee Joo-ho estava impedindo o golpe do monstro. Ele não mentiu sobre ser um despertor de alto nível. No entanto, ainda não é capaz de resistir aos ciclopes. Lee Joo-ho foi jogado nas paredes e estava desacordado. Lee Eun-mi gritou. Você precisa assumir o controle do despertar Rank B. Ele foi derrotado em um único golpe. Os caras não sabiam o que fazer, mas de repente tudo iluminou. O que foi isso? Foi Kim. Ele atacou o monstro de repente. Kim Bareon correu até o Lee Joo-ho para salvá-lo. Graças a Deus, o homem não parecia estar ferido. Kim se defendeu do monstro. Ele desferiu golpes nele e voou para trás enquanto desviava do golpe do ciclope tão facilmente. Kim pergunta, quanto tempo eles vão ficar assim? O homem de capuz falou que eles precisam se recompor. Mesmo que queiram fugir, não podem simplesmente escapar. Não havia saída. O caminho estava bloqueado. Kim começou a explicar, começando pelo nível amarelo. A entrada e saída funcionam de forma diferente. Assim que entrarem, não sairão até encontrarem um caminho. Lee Joo-ho disse que Kim estava certo. Lee Joo-ho não sabe por que o nível da masmorra mudou. Agora eles terão que lutar para escapar de todos esses monstros. Kim disse que eles podem deixar o ciclope para ele, mas terão que lutar contra os outros para impedir que os monstros cresçam. Kim disse que eles precisam se reunir e preparar para lutar. Havia cerca de 30 monstros aqui. Kim os atingiu. Com exceção do ciclope, os outros ainda são de nível laranja. Eles podem lidar com o resto, é claro. Mesmo em um número tão grande, ele lidaria com eles instantaneamente com essa habilidade. Mas agora não é hora. Kim tem que se concentrar no principal monstro. Normalmente a fraqueza do ciclope é seu olho. Mas não é o olho que está na cabeça. Sua verdadeira fraqueza é o olho oculto. Kim voou e pousou em sua mão, e disse, este olho aqui, ele atingiu a mão do ciclope. A razão pela qual ele segura a clava tão firmemente é devido ao olho dentro de sua palma. O ciclope não só ataca, mas também protege sua mão com a clava. Este monstro estava acabado. Os outros continuam lutando quando Kim olhava para eles. Lee Joo-ho gritou para ele ter cuidado porque o monstro estava agarrando-o com a mão. Ele não entendia a razão pela qual ele não morreu. Não foi a mesma mão que segurava a arma. Não poderia ser a outra mão. O monstro o esmagou com as mãos. Lee Joo-ho gritava como esse cara. Lee Eun-mi disse esse garoto arrogante. A outra garota perguntou se ele poderia ter sido morto. Lee Eun-mi disse que tudo estava perdido. Vocês só precisam correr. Kim Bareon disse para esperarem. De repente as mãos do monstro tremeram, e Kim voou como uma bala. Kim disse que poderia ter terminado mal, mas ele conseguiu sair. Sorte que ele pegou as habilidades do ciclope a tempo e sobreviveu com a transformação. Kim pousou no chão, e o braço do monstro estava ferido. Ele pensa que aumentar o nível da habilidade valeu a pena. Patriarca da tribo Charl é um berserker, e também um pássaro sagrado. Sua habilidade é fogo azul. Até agora ele só podia copiar superficialmente as habilidades do alvo. Mas agora, ele pode copiar todo o seu poder, muito mais forte do que ele pensava. Talvez ele devesse ver até onde pode chegar com isso quando Lee Joo-ho correu até ele perguntando se ele estava bem. Mas antes mesmo de ele falar, Kim já estava voando com seu poder.
Ele passou pelos monstros em um golpe e os matou todos, e depois voou até o Ciclope. Kim bateu nele na cabeça. Lee Joo-ho olhava admirado. Sua velocidade era simplesmente incrível e sua técnica também. Não pode ser que essas sejam habilidades de classificação C. Mas de repente Lee Joo-ho também foi atacado por um monstro. Ele deve lidar com isso. Não importa o que aconteceu agora. Agora Lee Joo-ho deve cumprir seu dever também. Ele pede para Kim Bareum assumir a posição da frente, e Min-suk e Yeon devem se lembrar de apoiar. Kim Bareum pergunta se eles ouviram. Eles têm que ficar atrás dela. Kim notou como eles começam a trabalhar juntos. É isso mesmo. Agora é hora de acabar com tudo. Kim atingiu o Ciclope no braço e em todo o corpo dele. O Ciclope morreu sem deixar rastros. O resto da equipe mal conseguiram lidar com todos os monstros. Kim Bareum pensou que ia morrer. Leon me pergunta o que eles deveriam fazer agora. Mesmo que tenham derrotado esses monstros, ainda não sabem onde está a saída. Se mais desses monstros aparecerem no futuro, nada mudaria. Não adianta pedir apoio aos seus superiores. Lee Joo-ho responde que, para ser honesto, esta também é a primeira vez dele em tal situação, e ele não acha que existam recomendações para tais situações. Agora estão seguros e podem descansar. Lee Joo-ho perguntou se Kim estava bem. Kim responde que sim. Ele não estava ferido de forma alguma. Mas Kim se lembra que ainda é classificado como Rank C, e pensa que foi uma emergência, porém ele se excedeu um pouco. No entanto, ele sente que todo o seu corpo está formigando. Eles podem pedir a Kim Ye-wen para tratá-lo, e ele discutirá com Kim Bareum o que devem fazer a seguir. Kim Ye-wen correu até ele e perguntou se ele estava gravemente ferido. Kim disse que não era nada demais. Kim Ye-wen começou a lançar magia de cura. Ela diz que, em todo caso, ele lutou muito bem. Pense que ele matou um Ciclope sozinho. Mesmo um homem de classificação B não consegue lidar com isso. Kim tenta contornar e diz que ele teve sorte. Kim Ye-wen percebe que ele não está preocupado, então ela pergunta o motivo a ele. Kim pergunta se ela se refere à dificuldade do calabouço. Kim Ye-wen fala que isso também. Essas pessoas, An Min-suk, têm medo de morrer e não consegue lutar adequadamente. Enquanto Lee Eun-mi continua reclamando e o homem encapuzado, eles não sabem de nada, e também os dois representantes na rede do abismo, conversas ruins sobre eles. Eles não distribuem corretamente as recompensas da masmorra e inventam desculpas de baixo nível para o grupo deles. Mesmo que de alguma forma terminem, não poderão obter as recompensas correspondentes. Ela também diz que o que mais está sofrendo é o Kim. Ele falou para Kim Ye-wen não se preocupar. Ele entendeu tudo o que estava acontecendo agora. Lee Joo-ho se aproximou deles e disse que gostaria de falar com Kim. Eles precisam se afastar. A garota ficou preocupada e Kim concordou. Kim disse que, na verdade, ele gostaria de fazer uma pergunta. Todos passaram pela caverna. Felizmente, Ye-wen não vê mais outros monstros por ali. Kim diz que eles já lidaram com todos os monstros que estavam aqui anteriormente. Eles estarão seguros até a próxima zona. Bareum vai até Joo-ho e pergunta como foi a conversa entre Joo-ho e Kim. Bareum pergunta sobre aquele plano que o Kim queria perguntar. Joo-ho fala que o plano foi cancelado, lembrando da conversa. Bareum não entendeu, porque parecia haver mais por vir. Eles chegaram a uma porta enorme. Kim pensa que, em breve, eles começaram a mostrar sua verdadeira intenção. As enormes portas diante deles se abriram e eles entraram em um salão vazio. Estava cinza e parecia que estavam no meio de uma masmorra. Talvez houvesse um caminho para fora. Eun-mi notou algumas portas douradas no meio do quarto sombrio. Ela pergunta se seria essa a saída. Parecia que finalmente conseguiriam sair daqui. Joo-ho diz para ela não saísse correndo estupidamente, quando um placar apareceu na frente deles. Era o sistema da masmorra. Ele ligou e saudou aqueles que haviam chegado até ali. O teste da masmorra começaria em breve. Era a voz do sistema da torre. A equipe começou a se perguntar do que essa voz estava falando. A saída bem na frente deles. O que era isso, começando a partir do nível amarelo? A raid não termina após matar monstros, assim como nos testes da torre. Uma raid pode ser concluída quando certos requisitos são atendidos. Por exemplo, você precisa salvar a vila e sobreviver. Eles precisavam escolher uma maneira de passar. A primeira era matar os monstros. A porta atrás deles os convocaria por 30 minutos. A segunda era a porta oposta se abriria, e eles precisariam fugir dos monstros por 30 minutos. Os monstros convocados os perseguiriam, em 10 minutos, se não abrissem a porta por conta própria. O caminho seria escolhido aleatoriamente. Bareum pergunta, por que esse sistema faz o que quer?
Yewen estava indignada, então eles não sairiam até terminarem com uma das opções. O cara encapuzado diz que sim. Eun me fala que parece que deveriam escolher a segunda opção. A dificuldade é muito alta. Eles não serão capazes de lutar contra eles. Minsuke pergunta se a recompensa é melhor se eles lutarem. Antes fizeram um ótimo trabalho. Eun-mi olha para ele e fala: como pode dizer isso, garoto? Ele é completamente inútil. Eles começaram a xingar e foram interrompidos por Bareum. Eles deveriam parar de brigar, eles não têm tempo para isso. Juho virou-se sem olhar nos olhos do Kim. Bareum perguntou a Juho: o que fazer? Eles têm menos de 10 minutos. Juho ainda estava pensando. A razão pela qual eles foram capazes de derrotar o Ciclope e chegar até aqui é devido ao Kim. Então vale a pena perguntar a ele. Eun me fala que tipo de líder de raid de classe C ele será. Eun me estava indignada. E Ewen fala que ele lutou e todos viram seu sucesso. Kim fala que acha melhor lutar. Eun me fica surpresa e pergunta o que ele pensa de si depois de tais monstros. Ele quer obter as melhores recompensas. Kim começa a explicar. Podem correr ou lutar à primeira vista. Parece que será mais fácil correr. Mas se você pensar do outro lado, é possível serem perseguidos por aqueles mesmos monstros que não derrotarão. Além disso, não sabem o que pode ter atrás da porta. Ocupar posições e lutar aqui, se você pensar bem, esta é provavelmente a melhor opção. Juho pensou. Se ninguém se opusesse, eles concordariam com isso. Todos precisavam se alinhar, eles ficaram em círculo e defendiam as costas uns dos outros. Escolheram a primeira maneira de lutar contra monstros e em 30 segundos a batalha começara. O sistema desejou boa sorte aos viajantes e o portão abriu. Todos os tipos de monstros saíram e começaram a atacar as pessoas. Juho avisa a todos para ter cuidado, pois esses monstros são tão fortes. Um dos monstros agarrou Juho pelo pescoço e começou a apertar. Ele nem conseguia respirar, mas Kim o ajudou com esse monstro lagarto. Levou apenas cerca de 1 minuto. Os caras estavam lutando muito. Em breve o que eles fariam a seguir? Mostrariam seu verdadeiro rosto ou esperariam para sobreviver? Enquanto todos estavam lutando, de repente perceberam a porta. O que era isso? Yewen estava quase chorando, e o cara encapuzado estava do lado de fora da porta, e foi esfaqueado com espinhos. Ninguém entendia o que acabara de acontecer. Juho falou que eles tinham que se concentrar. A onda ainda não havia terminado. Eles tinham que continuar lutando. Mas a primeira rota foi fechada à força. Eles começariam a segunda rota em 10 minutos. Eles precisavam passar pelo portão e alcançar a saída com segurança. Mas eles não entendiam o que estava acontecendo. Eun me diz que eles tinham menos de 5 minutos para terminar o teste, e pergunta quem abriu o portão. Yewen estava chorando, e dizia que não sabia. Ela falou que o cara encapuzado correu logo após abrir a porta. Eun me estava indignada. Ninguém conhecia essa pessoa. Ele simplesmente abriu a porta e fugiu. Que pessoa terrível. Bareum pergunta se eles serão capazes de derrotar esses monstros ou não. Juho diz que isso simplesmente não é possível. Como eles acabaram de ouvir, eles certamente são mais fortes do que os monstros com os quais eles estavam lutando agora, e como já estavam em combate, não possuíam saúde e mana suficientes para lidar com o restante. Bareum fala que se fugirem, haverá armadilhas. Kim os interrompe e diz que não há com o que se preocupar, eles deveriam seguir. Eun me aponta e pergunta se eles não veem esse corpo. Como ele pensa? Para onde ele está indo? É suicídio. Quem fala que de fato eles não sabem nada sobre o que o sistema disse sobre a segunda rota. Isso significa que os monstros convocados os perseguirão. Não diz que você precisa evitar armadilhas. Eun me fala que eles podem ver a armadilha ali. Kim diz que o sistema não está mentindo. Talvez elas só sejam ativadas para pessoas que abandonaram a rota escolhida. Todos aqui já estavam indo para a torre e explorando o calabouço e ainda não sabem. Fora isso, pensem um pouco. Estariam mortos em 3 minutos. Não seria melhor tentar fazer algo antes disso? Juho organizou todos e disse que valia a pena sair. Se alguém tiver objeção, podem ficar aqui, mas ele concorda com Kim. Juho acha que é melhor assim. Depois, podem acusar o Juho de não ser digno de ser líder de equipe, mas por enquanto precisam se concentrar em como todos podem sobreviver e sair daqui. A equipe não disse nada a princípio. Eun-mi concordou que seria melhor se todos fossem juntos. Juho fala que eles precisam se apressar, pois não tem muito tempo. Se saírem bem, as portas se fecham. Yewen perguntou ao Kim se ele vai com eles. Kim falou que ele ficaria ali. Yewen se assustou e perguntou: mas por que ele quer ficar? Eun me fala que ele está louco, ele quer lutar contra monstros sozinho ou algo assim. Kim disse que certamente ele não ficaria aqui sozinho.
Ele teria que levar alguém consigo pelo bem de todos, não é mesmo, Ye-Wen? Mas Ye-Wen se opôs e diz que quer sair. E pergunta por que ela deveria ficar aqui com ele. Enquanto ela falava, Ju-Ho fechou a porta, e ela seria incapaz de sair. Baryon não entendeu o que seu amigo estava fazendo. Ju-Ho disse que lhe contaria tudo um pouco mais tarde. Ye-Wen gritou atrás deles que não queria ficar ali, e pediu para que a levassem junto. Kim pergunta a Ju-Ho se ele se esqueceu do contrato deles. Ju-Ho diz que não esqueceu. Ye-Wen continuou gritando atrás deles mesmo através da porta fechada, e então caiu de joelhos e começou a chorar, perguntando o porquê Kim faria isso com ela. Ambos morreriam se ficassem ali. Ye-Wen diz que quer viver e sabe que ele também quer viver. Kim repete o que ela disse. Uma vez que ela queira viver, talvez ela diga isso após remover essa adaga de suas mãos. Ela acha que ele não percebeu que ela era um dos membros da guilda dos Dump. Kim cortou a camiseta dela e viu o símbolo. A mais terrível guilda de criminosos, os Dump. São um ninho de todos os tipos de crime. Um grupo louco de assassinos. Eles vão semear ainda mais o mal no futuro. Agora, o nome dos Dump não é particularmente conhecido na sociedade, mas em alguns anos, eles se tornarão um grupo que ameaça a humanidade ao nível do Outbreaks. Além disso, a empresa deles se tornou a culpada por acelerar o fim do mundo. Se Kim quiser salvar o mundo, ele deve se livrar de todos eles o mais rápido possível. Ye-Wen estava prestes a matar todo o grupo para obter uma conquista correspondente à sua guilda. Ela era esperta, Eun-Mi menos sociável, porém, estava muito preocupada com sua vida. Ela estava constantemente pensando em como escapar do campo de batalha. O Minsuke queria limpar o calabouço, mas suas habilidades não eram suficientes para matar todos. A pessoa misteriosa, ele escondeu sua identidade e parecia o mais suspeito. Por esse motivo, Ye-Wen o escolheu como sua primeira vítima. Além disso, Ye-Wen deliberadamente contou uma história ao Kim sobre os líderes, para ser mais fácil suspeitar deles. Depois desse incidente, foi assim que ele descobriu. Mas Ye-Wen percebeu isso quando Kim matou o Ciclope. Ele realmente finge ser outra pessoa, afinal ele é o mesmo Kim Soo-hyun do ranking. Então, qual é o sentido de Kim morrer em questão de segundos quando cercado por monstros? Quando isso acontecer, Ye-Wen abrirá a porta e fugirá. Ye-Wen possui a habilidade de invisibilidade de sua classe. Suas habilidades são voltadas para matar. Ela usou sua habilidade para se esconder deles e abrir o portão. A segunda rota do teste abriu. Ye-Wen desejou boa sorte a ele, e desapareceu. Kim se pergunta se essa habilidade será capaz de esconder o cheiro de sangue vindo de seu corpo. Ye-Wen notou que todo o seu braço estava coberto de sangue. Ye-Wen, vendo isso, se pergunta quando Kim conseguiu fazer isso. Os monstros sentiram esse cheiro e a atacaram, acabando com Ye-Wen. Kim olha para eles e diz que resta lidar com eles. Kim lidou com todos eles de maneira inteligente. Ele se desculpou, mas eles não saíram daqui vivos. Ele afastou um monstro, depois outro e um terceiro, todos com sua habilidade. Ele estava lutando contra monstros que voavam, como esperado, havia muitos deles. Interminável. Kim sorri e pensa que talvez isso seja algo bom, porque este é o momento certo para a técnica certa. Ele vai acabar com tudo em um único golpe. Enquanto isso, na caverna, o grupo continua a fugir. Eles não podiam parar. Os monstros os pegariam imediatamente. Baryon perguntou a Ju-Ho se essa Ye-Wen havia matado o cara com uma armadilha. Como o homem poderia saber disso? Esta é uma informação que ele recebeu antecipadamente. Essa informação foi contada a ele pelo Kim. Ele entendeu que o nível do Kim era mais alto. Na verdade, ele estava falando com Baryon. Ele é tão forte que conseguiu matar um ciclope sozinho. E Ju-Ho pensou que ele era o cara dos rumores. Se for o caso, então Ju-Ho pede a Kim para se tornar o líder do grupo devido a essa situação tão perigosa. Ju-Ho acha que Kim é mais adequado para esse papel do que ele. Ju-Ho perguntou novamente sobre o nível do Kim, e Kim disse que era assim que ele ia contar. Ju-Ho estava certo. Kim era o cara dos rumores. Ju-Ho sabia que ele estava deliberadamente escondendo isso. Kim tem razões pessoais. Kim foi honesto com Ju-Ho porque Ju-Ho parece ser alguém em quem se pode confiar. Então ele decidiu não mentir para ele. Kim recusa o pedido dele de ser o líder da expedição. Ele disse a Ju-Ho que ele precisava continuar sendo o líder. Kim estava convencido disso depois que Ju-Ho tentou atribuir isso a ele. Quando todos estavam em perigo, ele foi capaz de controlá-los e está disposto a se sacrificar pelos outros. Um homem é um verdadeiro líder, ele está mais adequado para esse papel do que o próprio Kim. Então Kim disse que tem um pedido a fazer a Ju-Ho. Ele disse que tinha algo para contar a Ju-Ho. Em resumo,
O grupo deles abrirá um caso de assassinato. O homem ficou chocado com o que Kim estava falando. Ele explicará brevemente tudo, mas Joo-ho deve prometer que levará todos para fora, exceto ele. Ele tem que prometer que o Kim ficará para trás, porque ele veio aqui para pegar o criminoso, o novato mais forte no abismo, Kim Soo-hyun. Talvez ele tenha pensado que poderia ganhar tempo com sua força se ficasse para trás. Joo-ho pensou enquanto corria. Bem, mesmo que ele possa ganhar tempo, será que ele derrotara os inúmeros monstros no calabouço? Mas ele tinha que terminar. Mesmo que estivesse preocupado, mas ele não podia fazer nada de qualquer forma, isso apenas atrapalharia. Mas de repente, Joo-ho para e diz que ele não pode fazer isso, não importa o quanto pense sobre isso. Ele simplesmente não pode deixá-lo e seguir para casa. Joo-ho virou bruscamente e correu na direção oposta. Ele pediu desculpas ao Kim porque não acha que pode trazer os outros para fora. Ele voltará para Kim e ajudará quando Joo-ho abriu a porta e viu os monstros mortos. Se perguntou o que aconteceu aqui? Tudo estava azul e o Kim estava usando a chama divina. Kim percebeu um homem na sua frente e, abruptamente, direcionou seu poder para os monstros e os derrotou. Kim perguntou bravamente para o Joo-ho por que ele voltou. Mas Joo-ho não podia deixar Kim. Joo-ho perguntou sobre Yeon. Kim respondeu que cuidou dela. Ou melhor, os monstros a mataram. O Joo-ho correu para cá como um louco, e o Kim já tinha matado todo mundo, e ele nem sequer pôde fazer nada para ajudar. Mas Kim disse que ele pode ajudar porque tudo está apenas começando. Um anel amarelo se abriu na frente deles. Um esqueleto começou a sair dele. Kim fala que é o chefe final. Finalmente ele apareceu. O chefe final era um esqueleto com uma capa e uma espada em suas mãos, bem como um ponto amarelo na testa. Joo-ho nunca tinha visto algo assim antes. Joo-ho perguntou o que diabos era isso. Kim respondeu que, como ele havia dito, este é o chefe final deste calabouço. Joo-ho pergunta se esse monstro ossudo era o chefe final. O chefe estava indignado e disse que chamar ele de ossudo era ofensivo, e pediu a ele para não chamá-lo assim, de forma grosseira. Joo-ho ficou surpreso, pois este esqueleto também fala. O chefe fala que ele teria preferido ser abordado corretamente em vez de ser chamado de uma palavra pejorativa como esqueleto ossudo. Deixem que o chamem de sacerdote das trevas Lich. Esse é o seu verdadeiro nome. Antes que ele pudesse terminar, ele foi interrompido por Kim. Mesmo que tentem parecer legais, ele é apenas um Lich meia-boca. Joo-ho pergunta inconformado. Ele é apenas meia-boca? Kim explica que essa coisa não é um Lich. Na verdade, ele é uma criatura que de alguma forma se tornou parcialmente um Lich. Kim complementou que o verdadeiro Lich é completamente diferente em termos de nível e concentração. O chefe ficou indignado. Eles pensam que uma provocação tão trivial funcionará em um semideus subdesenvolvido. Kim começou a xingá-lo, falando que ele era um erro, uma imitação. Ele só late e não morde. O chorume do lixo, filho de chocadeira. Joo-ho ficou chocado com como o Kim chamava nomes a esse chefe esquelético. O esqueleto fica irritado. Ele fala que Ira arrancará todos os seus membros e os jogará aos monstros. Ele voou e convocou seu exército. Eram os mortos. Kim pensou, mesmo sendo meio Lich, ainda tem a capacidade de fazer necromancia. Provavelmente essa é a razão pela qual o calabouço ficou amarelo. Joo-ho perguntou por que Kim estava provocando ele. Ele não deveria fazer isso, mas o Kim disse que fez de propósito. Essa foi a única maneira de fazer ele focar em Kim primeiro. Então eles ficaram em posição com suas espadas. Kim segurou sua arma em um círculo, e algo azul apareceu ao redor deles, semelhante a um anel. Kim não quer dizer isso ao Joo-ho, mas no momento ele não é forte o suficiente para lutar contra esses monstros. Será difícil para Kim lutar simultaneamente com os monstros e proteger o Joo-ho. Os monstros não conseguirão cruzar este círculo. Joo-ho deve apenas distrair os monstros sem ultrapassar o círculo. Joo-ho perguntou quanto ao Kim. Kim respondeu olhando para o Lich. Meu oponente é a coisa montada, ou melhor, o chefe. Kim voou com um salto e partiu em direção ao esqueleto. O chefe esquivou-se do Kim. O chefe apareceu sentado no ar dizendo uma pessoa muito, muito rápida, mas ainda assim não conseguiu alcançá-lo. Kim pensou que poderia ser teletransporte. Normalmente os Lich não têm habilidades para combate físico. Eles usam os mortos-vivos para evitar ataques físicos, tudo para esconder sua fraqueza fatal. O ponto fraco deles é o cristal vital na testa, o monocristal que serve como sua força vital. Lich devem manter distância do inimigo para proteger este cristal. Sua habilidade de teletransporte também foi desenvolvida devido a esse recurso. De qualquer forma, também significa que você só precisa acompanhá-lo para matá-lo. Kim tentou atingir o monstro, mas ele constantemente esquivava.
Ele usa a capa para criar um ponto cego para o Kim. Kim defendia seus ataques e usava os próprios. Ele usou um ataque de chama divina, mas não tinha certeza se acertou. O chefe diz que a chama divina era uma habilidade que poderia causar danos críticos com certeza, mas era inútil enquanto não acertasse. Kim achou que o atingiu, mas parece difícil atingir um oponente em movimento, enquanto ele estava pendurado na parede com sua arma. O chefe diz que é divertido vê-lo enquanto ele está pendurado lá, raciocinando. O monstro acha bom estar pensando sobre isso. Ele deveria olhar para sua espada primeiro. A magia do chefe pode destruir qualquer coisa que toque e corroerá em 5 minutos a espada de Kim. Kim fala que provavelmente não vai acontecer, porque antes dos 5 minutos estará tudo acabado. Ele sacou sua arma e saltou direto para o monstro. O cara aterrissou com um estrondo enorme, fumaça subindo. O Juho estava muito preocupado com o Kim. Juho pensa que não veio aqui para ser protegido. Se tentasse fazer algo, poderia atrapalhar Kim. Juho não conseguia descobrir o que fazer. Morreria antes de poder fazer qualquer coisa se saísse de seu círculo. No entanto, ficar sentado sem fazer nada não era uma opção para ele. Juho balançou sua arma e atacou um monstro, e depois saiu do círculo e atacou outro. Então Kim reparou que ele estava lutando fora do círculo, na frente dele, o que realmente surpreendeu Kim. Ele estava usando o fogo para lutar. Kim reparou que Juho tinha ficado mais forte. No entanto, como Juho consegue usar isso para lutar agora? Como isso é possível? Mas assim que Kim olhou para Juho, ficou claro que, na verdade, o nível mágico de Juho aumentou desde que entrou no calabouço. Ele se tornou muito mais forte em um curto espaço de tempo. Nesse caso, Kim mudou seus planos, pulou para perto de Juho. O esqueleto perguntou por que ele estava fugindo. No entanto, Kim simplesmente pegou e despedaçou todos os inimigos. Kim disse que ele realmente não estava fugindo. Apenas começou a colocar seu plano em prática. O esqueleto ficou chocado, mas Juho perguntou por que Kim se aproximou dele. Mas Kim não disse nada, apenas disse que queria se desculpar pelo que disse anteriormente. Kim disse que a pessoa na frente dele definitivamente não era fraca, então seria necessário lidar primeiro com todos os monstros. Ou melhor, Juho ficou muito encorajado com tudo isso, mas o esqueleto apenas começou a rir, porque essas pessoas realmente acham que os dois podem lidar com ele. Kim se aproximou de Juho e contou uma estratégia a ele. Juho perguntou se é possível fazer algo assim? Kim respondeu que sim. Juho diz que pessoalmente não tem certeza, mas irá confiar em Kim. Juho se prepara para atacar e diz que tentara não atrapalhar Kim. Kim então assumiu sua postura e o esqueleto imediatamente direcionou todas as suas outras criaturas convocadas para eles, o que os desencadeou e eles entraram em batalha. Kim pula entre os monstros e solta um ataque forte, que faz todos voar por todo o campo. Juho ignorou todos e passou direto pela batalha. O esqueleto não podia acreditar que iria lutar contra a pessoa lenta. Mas assim que a atenção do esqueleto se voltou para Juho, Kim, por sua vez, lançou um ataque. O esqueleto disse que um ataque duplo parecia um ótimo plano, mas avisou que não teriam sucesso. No meio do ataque, Juho fechou os olhos e agarrou sua espada tempestuosa o mais firmemente possível. Então a usou na dança do vento. Os dois ataques se combinaram de uma maneira que o esqueleto não conseguia acreditar, pois nunca teria pensado que duas pessoas seriam capazes de unir duas habilidades tão rapidamente e com tanta graça. Enquanto o esqueleto estava pensando, o ataque o alcançou. Isso deixou claro para eles que era hora de unir seus esforços novamente, e após saltar na espada de Kim, Juho imediatamente pulou em direção ao esqueleto. O esqueleto queria se proteger desse truque, disse que não cairia novamente. O esqueleto pensou que com seu ataque seria capaz de atingir Juho, mas o que ele não sabia era que naquele momento Kim estava atrás dele, pronto para atacar o tempo todo, o que fez com que isso fosse o fim para o esqueleto. Ele o atingiu com sua espada, mas o que aconteceu foi algo que ninguém poderia ter esperado. A espada simplesmente se desfez e se dividiu ao meio. O esqueleto ficou muito satisfeito com essa informação. Disse que parece que Kim esqueceu que sua espada estava amaldiçoada e que agora Kim lutará contra seu oponente sem armas. Mas Kim apenas continuou sorrindo e então disse que ninguém disse que ele era o único com uma espada. O esqueleto percebeu que algo estava errado, então decidiu se virar e viu que atrás dele estava Juho, que já estava balançando sua espada e cortou imediatamente a cabeça daquela criatura. A cabeça, bem como o cristal que estava preso na cabeça do esqueleto, começou a rachar. Ele gritou de dor, e então seu corpo simplesmente caiu no chão. Kim, olhando tudo isso, começou a dizer que, quando começaram a lutar,
O esqueleto pensou que estava usando Ju-Ho como distração. Então, desde o começo, o esqueleto se concentrou em Kim, porque talvez também pensasse que tinha chance de vencer, já que a espada ainda quebrou. No entanto, quando discutiram o plano com seu camarada, decidiram que seria Ju-Ho quem o mataria. Eles acreditavam que o esqueleto conseguiria um truque, mas o esqueleto estava apenas tentando se levantar por conta própria, dizendo que seu rei voltaria, que ainda não havia terminado, que o rei voltaria para eles e levaria tudo o que era precioso e valioso para eles. Ju-Ho, observando toda a cena, não conseguia acreditar, pois será que realmente havia acabado? Mas Kim entendeu que tudo havia terminado. Mas as últimas palavras do esqueleto poderiam definitivamente deixar as pessoas assustadas, inclusive Kim. Afinal, palavras sobre o rei deles podem fazer você pensar. Naquele momento, os dois heróis já haviam saído do calabouço, mas ainda não conseguiam pensar em como resolver isso, pois estavam sentados nos arbustos observando outras pessoas serem evacuadas. Perguntaram a Bareum sobre o que aconteceu com seus colegas, mas ela apenas chorou e disse que esperava que eles estivessem vivos, mas pode até ser que eles já estejam mortos. Ju-Ho, que também estava observando tudo, disse que parece que o Bareum chamou a equipe de resgate, o que pode ser ruim para ambos. Ju-Ho se vira para Kim e fala que ele não pode revelar sua identidade, pois ele não quer que as pessoas saibam que Kim é na verdade a pessoa classificada em primeiro lugar nas classificações. Kim ficou imediatamente preocupado, porque sabia que mais cedo ou mais tarde as pessoas descobririam. Mas agora ele definitivamente não quer enfrentar a fama. Depois dessas palavras, Ju-Ho se levantou e disse que iria sozinho. Kim ficou chocado e perguntou se ele tinha certeza disso. Ju-Ho respondeu que sim, ele é muito bom para dar desculpas e resolver esse tipo de problema. Mas havia uma condição. Ju-Ho mostrou as recompensas que Kim tinha dado a ele anteriormente e disse que queria que Kim ficasse com tudo. Claro que Kim sabia que uma quantidade tão grande de pedras éter custaria centenas de milhões. Kim perguntou se ele tinha certeza disso, mas Ju-Ho queria fazer isso. Ju-Ho definitivamente estava certo de que não queria receber essa recompensa. Ele sentia que não a merecia de forma alguma. Kim pergunta por que ele acha isso. Afinal, eles só foram capazes de matar o Lich combinando seus poderes. Ju-Ho estava dizendo naquele momento que a ajuda que recebeu do Kim era muito mais do que as pedras no saco, e se Kim realmente quisesse, ele poderia ter lidado com o Lich sozinho. Kim quem permitiu que Ju-Ho lutasse com ele para ajudar no desenvolvimento dele. Kim simplesmente abriu a boca e sorriu, dizendo que muito provavelmente não será fácil enganá-lo. Ju-Ho continuou dizendo que gostaria de pedir a Kim que fosse o mais longe possível, enquanto Ju-Ho lidava com toda a situação. Ju-Ho ligou para seu amigo e disse que ele seria o responsável por levar Kim o mais longe possível. Kim, enquanto entrava no carro, não podia acreditar que alguém estaria disposto a vir a um buraco como esse. Ju-Ho parece ter bastante contatos. Em qualquer caso, Kim ficou satisfeito por terem conseguido pegar o criminoso. Embora não pudessem salvar a todos, a única razão pela qual Kim foi capaz de salvar o resto foi por causa da ajuda de Ju-Ho. Seria bem difícil para Kim lidar com tudo isso sozinho. Isso significa que Kim não é forte o suficiente. Ele precisa se tornar muito mais forte do que nunca. No passado, Kim costumava pensar que era realmente forte, já que ele conseguiu sobreviver sozinho quando todos os outros haviam caído, mas isso ainda não foi o bastante. Ele sabia que precisava se tornar muito mais forte para mudar o futuro que se lembrava e atrair pessoas confiáveis do lado dele. Mas em primeiro lugar, claro, Kim deveria cuidar de si mesmo. Nesse momento, o sistema notifica Kim que a exaustão dele está em 83. Young-Hun olha para ele e pensa que ele parece novo e frágil. Kim pensa que definitivamente deveria começar com algo maior e ganhar algum dinheiro com isso. Nesse momento, uma pessoa foi até o chefe das pedras éter e pediu a atenção do chefe. Kyung-Jong se vira para ele e pergunta qual o problema. Esse homem veio dizendo que alguém queria vender as pedras de éter. Kyung-Jong dá uma olhada no perfil e viu que era apenas um rank C. Kyung-Jong pergunta para seu subordinado se ele não dá conta de lidar com isso sozinho. Seu subordinado responde que, embora fosse classificado como rank C, a informação de que ele traria mais de 500 gramas de pedras éter. Isso definitivamente chocou o Kyung-Jong. Claro, o Kyung-Jong imediatamente foi até a mesa, dizendo que estava muito arrependido por estar atrasado. Kyung-Jong começou a se apresentar e dizer que seria o responsável pelo leilão das pedras de éter. Kyung-Jong disse que ouviu dizer que o Kim havia trazido algumas pedras de éter consigo, então Kim entregou as pedras.
Kyung-jong imediatamente começou a inspecionar as pedras, dizendo que todas as pedras dessa qualidade só podem ser encontradas nas masmorras amarelas. Kyung-jong pergunta se Kim tinha certeza de que as adquiriu legalmente. Isso deixou Kim muito chateado, e perguntou se Kyung-jong estava desconfiando dele. Kyung-jong imediatamente começou a dizer que não queria insinuar nada. Mas até onde sabia, Kim era uma pessoa desperta de classificação C, então seria muito estranho que possuísse pedras éter que poderiam ser encontradas em masmorras de classificação mais alta. Ficou claro para Kim que Kyung-jong estava tentando reduzir o preço apontando suspeitas sobre a origem delas. Então, Kim começou a dizer que se considerava sortudo, pois conseguiu obter uma recompensa certa do calabouço. Kim colocou a mão no bolso e colocou uma pedra éter de nível superior no travesseiro. Esta era uma pedra de éter de rank alto de atributo: vida. Poucas pessoas sabiam disso, mas esse cristal também era uma pedra éter. Era necessário destruí-lo para matar o Lich. Para conseguir isso tem que vir no baú de recompensas do calabouço, mas a chance era muito baixa. Até Kim não esperava ter tanta sorte. Claro, ele pôde usar essa informação no diálogo. Kim disse que se Kyung-jong suspeita dele, ele iria a outro lugar. Kyung-jong queria impedir Kim, e rapidamente pegou a pedra, pedindo para Kim esperar. Kyung-jong pensou que tinha conseguido pegar a pedra, mas quando olhou em suas mãos, não a viu. Ele notou Kim, que já estava saindo pela porta, dizendo que ouvirá o preço que Kyung-jong estava dispostos a oferecer por esta pedra, apenas uma vez. Todos ficaram chocados. Pudemos ver que Kim está andando pela rua tendo recebido uma boa quantia de dinheiro por essa pedra. Kim achou que 600 milhões por tal pedra era justo. No entanto, quando o apocalipse acontecer, o dinheiro não significará nada. Porém, nesse momento, ainda é preciso ter. O lado bom que é com esse valor que Kim conseguiu ser o bastante por um bom tempo. Kim havia chegado em sua casa, mas notou que sua mãe tinha uma marca estranha no rosto. Isso foi um choque para Kim. Sua mãe fica feliz que ele está de volta. Ela fala que o jantar está quase pronto, e pergunta se ele se divertiu com seus amigos. Kim vê que o rosto de sua mãe, além de machucado, está magro. Então ele imediatamente perguntou por que ela estava tão mal e de onde veio essa ferida em seu rosto. A mãe dele começou a contar ao seu filho para não se preocupar. Ela falou que no restaurante que ela trabalha, houve uma confusão, quando ela estava atendendo clientes durante uma briga entre bêbados. Kim imediatamente perdeu a paciência. Começou a perguntar por que sua mãe trabalha lá afinal, por que continua indo lá sabendo que poderia se machucar. Sua mãe, por outro lado, não entendia sobre o que seu filho estava falando, porque ela entendia que em breve seu filho entraria na faculdade, o que significa que ele teria que pagar pela sua educação. Ela baixa a cabeça e diz que ela não foi capaz de prover um ambiente saudável para ele, mas queria dar o máximo de apoio possível como mãe para seu futuro. Então ela olha profundamente para Kim e diz que ele sempre foi e sempre será o orgulho dela. E ela deseja que ele tenha orgulho dela também. Kim ficou chocado com essas palavras de sua mãe. Ele ficou um pouco surpreso, pois suas memórias de ser repreendido por sua antiga mãe por não se esforçar o suficiente voltaram a ele. Todos estavam dizendo a ele que ele tinha que ser um herói. Mas assim que Kim saiu de seus pensamentos, ele viu sua mãe gritando na frente dele preocupada, pois ele não estava respondendo. Kim baixou o olhar e disse que precisava contar algo para sua mãe. Eles foram para a mesa, e Kim disse que era um desperto. Sua mãe perguntou se ele era como as pessoas na TV. Kim disse que sim, e com isso ele consegue ganhar um bom dinheiro. E os despertos têm uma boa reputação na sociedade. Ele diz que planeja trabalhar como um desperto, e não seguiria para a faculdade. Kim se desculpou por algo que deveria ter sido dito muito antes, mas agora ele simplesmente não quer esconder nada. Sua mãe o interrompeu e perguntou se ele realmente queria fazer isso. Não por causa do dinheiro, não por causa do respeito, mas apenas por seu próprio coração. Kim, lembrando do que o mundo esperava dele, respondeu imediatamente que era tudo o que ele queria. Então sua mãe apenas suspirou e disse que concordava com tudo. Kim perguntou se ela não estava brava com ele, pois ele achou que pelo fato dele ter escondido isso por mais de um ano e era um trabalho perigoso. Kim pensou que sua mãe iria brigar, mas ela o interrompeu novamente e disse que é claro que estava preocupada. Mas sabendo que ele escondeu isso por um ano inteiro, ela não iria mudar seu pensamento apenas brigando. Ela admitiu que não quer forçar a mudança no estilo de vida de seu filho, e só quer que ele tome decisões por si mesmo, e seja feliz. No entanto, ela pede para que Kim contasse tudo o que o incomodava, para que ele não esconda mais nada. Kim sorriu e disse que seria assim, e então agradeceu sua mãe. Sua
Naquele momento, ele pegou seu telefone e disse que já tinha feito algum dinheiro como um desperto, até o suficiente para que a mãe pudesse largar seu emprego. Sua mãe pegou o telefone para olhar. Assim que ela olha, ela fica completamente assustada, para dizer o mínimo. Ela não podia acreditar que eles tinham se tornado tão ricos em um período tão curto de tempo. Kim perguntou se sua mãe não estava exagerando e disse que achou que ela ficaria preocupada com ele. Sua mãe respondeu que, claro que ela estava preocupada, mas quem nesse mundo não gosta de dinheiro? Sua mãe jogou o telefone nas mãos do filho e imediatamente disse que estava muito feliz e também iria preparar um jantar especial em homenagem a isso. Kim, olhando tudo isso, só entendeu que isso era exatamente o que ele queria durante toda a sua vida. Ele queria pelo menos momentos tão agradáveis como agora. Kim até pensou em desistir de tudo e viver uma vida pacífica ao lado de sua mãe. Mas ele entende apenas que ele não é o verdadeiro Kim que deveria viver esse amor. Este amor definitivamente deve ser fornecido não a ele, mas sim ao verdadeiro Kim. Mas agora Kim realmente não se importa, porque foi dada a ele uma segunda chance de proteger este mundo. Se por acaso o verdadeiro Kim voltar para este corpo, será capaz de enfrentar as pessoas de maneira confiante e não deixe nada de mal acontecer com essa mãe incrível. É por isso que Kim se tornara um herói, mas tudo o que ele precisava fazer era ficar mais forte, porque ainda era fraco e até o lixo tinha lhe causado muitos problemas. Então agora tudo o que ele tinha que fazer era subir a torre repetidamente, e para fazer isso ele precisava de uma arma, não o lixo que ele conseguiria das autoridades, mas uma arma legítima. Então, era apenas necessário se voltar para uma pessoa, o mestre forjador de armas, Daeho. Kim começou a bater na porta do Daeho impedindo-o de trabalhar. Assim que Daeho abriu a porta, Kim ficou na sua frente e disse que estava muito feliz em conhecê-lo. Daeho perguntou quem era ele. Podemos ver a espada sagrada Balmung. Seu nome significa espada sagrada que matou dragões. O nome dela vem da espada usada pelo Siegfried. Esta foi a espada usada pelo Kim anterior, quando ele ainda era chamado de Kim Sungin. A maior espada criada a partir de inúmeros materiais raros, juntamente com esforços dos despertos, e o criador desta espada foi Daeho. Em um ponto, Kim Sungin veio ao ferreiro em um tempo chuvoso. Kim Sungin perguntou sobre um tal item que ele havia pedido para o Daeho fazer. O Daeho disse que estava feito. Então, agora a própria espada que parecia adorável apareceu diante dele. Daeho mesmo a chamou de sua obra-prima. Foi neste momento que Kim Sungin disse que não podia aceitar esta espada, o que chocou o Daeho, mas Kim Sungin disse que entendia o que o Daeho passou ao tentar criar esta espada. Os materiais que ele coletou para criar a maior obra-prima de todos os tempos foram usados nela. Kim Sungin nunca pagou a este ferreiro para trabalhar, então como pode aceitar tudo isso? Daeho pediu para ouvi-lo e disse que meio que percebeu que muitas pessoas chamam Kim Sungin de herói. E o Daeho ouviu rumores sobre isso, mesmo que ele fique trancado em sua oficina o tempo todo e isolado nas montanhas. No entanto, quanto mais famoso Kim Sungin se torna, mais complicado fica sua vida. Provavelmente, tudo isso parece injusto, porque as pessoas ao redor do mundo esperam e querem tanto do herói, sem lhe dar nada em troca. Daeho diz que Kim Sungin vive sempre cumprindo essas expectativas, enquanto suas feições ficam cada vez mais sérias e tristes. Por que você é o único que consegue fazer isso? Foi por esse motivo que Daeho criou um relacionamento injusto como esse. Então Daeho sorri e fala que da mesma forma que todos querem ajuda sem dar nada em troca, ele pode ajudar sem pedir nada em troca. Afinal, ele é a única pessoa que pode fazer uma obra-prima à altura de Kim Sungin. Claro, Daeho é um salvador na arte de forja, e talvez até um salvador de vidas para o Kim Sungin, e ele também é um daqueles que Kim Sungin não conseguiu proteger em sua vida anterior. Voltando ao Kim de agora, ele estava em frente à porta novamente pensando que já faz muito tempo desde que Daeho viu Kim. Desta vez, Kim promete protegê-lo. Kim é simpático e se apresenta, mas o Daeho não conseguiu entender quem era Kim. Daeho pergunta a Kim se ele é famoso e como ele encontrou este lugar. Mas Kim apenas respondeu que ouviu dizer que este ferreiro em particular faz armas para os despertos. Daeho imediatamente começou a gritar perguntando quem disse isso, e complementou que ele não faz arma para qualquer pessoa, e disse para Kim sumir dali, e então fechou as portas. Kim achou que Daeho definitivamente não tinha mudado nada, então Kim disse que tinham preparado materiais para o ferreiro. Daeho abriu a porta, dizendo que já que esse era o caso, ele pelo menos deveria dar uma olhada em todas as mercadorias que foram trazidas.
Kim então mostrou uma pedra que surpreendeu muito o ferreiro. Os olhos do homem ficaram bem arredondados, pois ele realmente tinha uma pedra éter de nível superior em suas mãos. Esta pedra que estava nas mãos de Kim é outra recompensa que Kim recebeu após matar o Lich. Acredita-se que este item não possa ser obtido de jeito nenhum, pois o mundo descobriu que a pedra de nível mais alto pode ser obtida como recompensa da masmorra Guangzhou após o Outbreak. Por esse motivo, Kim pensou que teria que limpar a masmorra Guangzhou. Existem infinitos usos para as pedras éter, embora seu maior valor esteja na fabricação de armas. Daeho pergunta, de onde uma pessoa tão pequena conseguiu isso? Mas tudo o que Kim disse foi que não era algo para se preocupar no momento. Daeho perguntou o que Kim queria fazer com essa pedra. Kim disse que precisava de uma grande espada. Daeho levou Kim para dentro e disse que tinha encontrado a pessoa certa e provavelmente não precisaria de pagamento, pois já tinha trazido o melhor material. Daeho disse que agora era possível formalizar o contrato, mas Kim disse que não precisava de um contrato, o que surpreendeu Daeho. O Daeho perguntou se Kim realmente não compreendia o quão valioso era o material que estava em suas mãos. Mas Kim disse que confia totalmente em Daeho, o chamando de velhote. Kim fala que sabe que o Daeho é apaixonado pelo processo de forjar dessa espada com essa pedra de éter, e não na espada em si. Daeho começou a rir e disse que Kim era muito divertido, e que ele gostou de tudo nesse caso, ele aceitaria o pedido com grande prazer. Daeho estende a mão para Kim e diz que fará a melhor espada que se encaixaria no material. Kim agradeceu ao mestre e apertou sua mão. Daeho disse que levaria tempo para fazer essa espada, então Kim poderia pegar qualquer coisa na oficina do ferreiro. Quando Kim saiu da forja, ele pensou que levaria 10 meses para a espada ficar pronta. Ele já imaginava isso, mas de toda forma é muito tempo. Mas ele pegou uma espada que parecia boa, para suprir esse tempo, sabendo que era hora de voltar para a estrada, ou melhor, para a torre. Kim passou pelos testes, o 11º, 12º, 13º, e assim por diante, lutando contra monstros, subindo nas classificações e sendo pago pelo seu trabalho. 6 meses depois, podemos notar Ju-Ho com quem Kim lutou em uma das masmorras. Bareon estava brava, pois ninguém esperava que o tratamento levasse tanto tempo. Ju-Ho diz que não achou que seria tão difícil. Bareon fala que do nada Ju-Ho quis desafiar a torre novamente, e até aumentou a dificuldade para o 5. Bareon diz que ele está se esforçando muito. O que aconteceria se a masmorra ficasse um pouco mais forte? Mas Ju-Ho respondeu que se ele se sentisse arrependido de si mesmo, definitivamente não seria capaz de alcançar uma pessoa, ou seja, Kim. Seu telefone começa a tocar, surpreendendo-o muito. É claro que era Kim que disse que se não houvesse nada de errado, gostaria de pedir um favor a ele. Kim pediu 3 coisas a Ju-Ho. A primeira é encontrar um bom prédio perto de Seoul, porque, depois que Kim deu uma loja para sua mãe, ele precisa de um bom lugar para se mudar e se tornar independente. O segundo pedido é aprender sobre a guilda Dump e tomar cuidado. Yeon, sendo ela o membro de menor classificação da guilda. No entanto, seus colegas de guilda podem se perguntar por que ela morreu sem completar as tarefas da guilda. Por esse motivo, será bastante difícil rastreá-los, mas certamente não é impossível. Claro que Kim estava preocupado em perseguir eles. Ju-Ho disse para deixar tudo com ele. Kim agradeceu e então pediu um terceiro favor. Kim disse que em 24 de novembro haverá um grande surto em Anyang. Ju-Ho fica surpreso e pergunta se isso realmente irá acontecer. Kim responde que sim, e complementa dizendo que as vítimas serão cerca de 10.000, será um desastre sem precedentes. Ju-Ho não conseguia entender como ele sabia disso, mas Kim apenas disse que não poderia entrar em detalhes. Kim falou que ele pediu coisas bem difíceis, então ele não culparia Ju-Ho caso ele não aceitasse. Kim fala que disse tudo isso para Ju-Ho porque precisava que ele acreditasse nele. Ju-Ho e Kim sorriram naquele momento, deixando claro um para o outro que acreditavam um no outro. Foi a ajuda nesse surto que se tornou o terceiro pedido. Há 6 meses do Natal, Kim pensa que precisa ficar mais forte antes do incidente de Anyang. Ele terá tempo suficiente para obter a arma criada por Daeho. Kim pensa que se limpar o 20º andar da masmorra, com total certeza ele conseguirá impedir o surto, claro. Antes disso, ele precisa limpar perfeitamente o 19º andar. Podemos ver que a entrada para o 19º andar foi feita em um enorme deserto, com muitos roedores próximo a um esqueleto gigante. A tarefa era escapar deles e sobreviver, pois havia muitos deles. Assim que Kim aterrissou, percebeu que esses ratos estavam roendo o corpo de uma das criaturas que estava sem carne há muito tempo.
Kim pensa que os ratos estão famintos. Então é muito provável que Kim seja o próximo alvo deles. Assim que os ratos se moveram para a frente, foi o gatilho para começar a lutar contra eles. Esses ratos eram pequenos e bastante afiados. Tentando de todas as formas investir com seus corpos, um dos ratos conseguiu morder Kim. Ele sentiu uma dor muito forte. Havia muitos deles, então apenas um feitiço ajudaria contra um número tão grande, a chama divina. Claro, Kim usou imediatamente, queimando todos os ratos. No entanto, ao olhar mais de perto, notou que